Fala rapaziada, vou tentar colocar 20 capítulos por vez de agora em diante, se preferirem como estava antes me avise. Se puder dar o like ou comentar o vídeo vai ajudar muito. Pretendo finalizar essa obra caso veja que o pessoal está gostando. Lembre-se de se inscrever também para acompanhar essa e muitas outras que estou preparando. Lancei outra novel do universo Marvel no canal. Se puderem deem uma conferida, também tem um ótimo vídeo. Capítulo 121. O efeito do poder emocional na culinária. Era meia-noite. Na cozinha. Alcremie já tinha ido dormir. Gardevoir também saiu depois de fazer o cubo de energia. Lin Feng olhou desanimado para os vários bolos exibidos à sua frente. Eram de várias cores, combinadas com diferentes frutas e legumes, mas o melhor bolo que ele conseguiu fazer só teve esse efeito. Bolo de recuperação de Rank-S, um bolo cremoso feito com as bagas de Oran e o creme de Alcremie. Por ser impregnada de forte energia emocional, possui um efeito especial único. Efeito culinário 1. Pode restaurar completamente todos os ferimentos de um Pokémon. Efeito culinário 2. Infundido com o poder emocional desejado pelo criador, o consumo prolongado pode estender a vida útil de um Pokémon. Só havia 2 efeitos de cozinha. Isso claramente não se aplicava a um prato típico de Rank-S. No entanto, os efeitos foram de altíssimo nível. O primeiro efeito pode restaurar completamente todos os ferimentos de um Pokémon. Isso significava que, se ele alimentasse o bolo para Beedrill agora, ele se recuperaria imediatamente. Mas essa não era a chave. Porque curar Beedrill era simples. A expectativa de vida era a chave. Quanto ao efeito culinário 2, afirmava que o consumo a longo prazo poderia estender a vida útil de um Pokémon. Primeiramente, exigia consumo a longo prazo. Beedrill não era seu Pokémon, então consumo prolongado era impossível. Ele não podia fazer cubos de energia para isso todo dia. Em segundo lugar, consumo a longo prazo. A Beedrill não atendia mais a essa condição. Havia também outro fator. Era um efeito de cozinha que aparecia aleatoriamente. Foi criado quando Alcremie e ele infundiram um certo poder emocional durante o processo de fabricação. Quando Lin Feng tentou replicá-la, esse efeito desapareceu. No entanto, a pesquisa que ele conduziu naquela noite não foi sem inspiração para Lin Feng. No mínimo, o bolo à sua frente dizia a Lin Feng que, se ele colocasse suas emoções no processo de criação, o efeito do cozimento também mudaria. Mostrar programa. Você ainda não está dormindo. Atrás dele, Serperior saiu, vendo que Lin Feng ainda não havia entrado em seu quarto. Lin Feng respondeu, dormindo. Você não precisa me esperar. Mostrar. Serperior não respondeu, virando elegantemente a cabeça. Não diria que não conseguiria dormir sem Lin Feng ao seu lado. Seus movimentos eram leves, sem incomodar os outros Pokémon adormecidos na nursery. Usando Confusion para arrumar a bancada e depois colocando os bolos feitos hoje no armário do berçário, Lin Feng entrou na ponta dos pés em seu quarto, subiu na cama e olhou para a luz das estrelas lá fora. Ele não conseguia deixar de se perguntar como poderia criar comida que aumentasse a expectativa de vida de Beedrill. Seria porque os ingredientes eram muito pobres? Deveria usar a pena sagrada do Ou? Ou deveria usar a folha de Chernes? Atordoado, ele caiu em um sonho. E nos dias seguintes, a vida de Lin Feng tornou-se regular. Ele acordava às 7 da manhã, lavava as mãos, ordenhava, recolhia mel e depois sentava no berçário. Depois que o berçário fechava, ele ficava na cozinha, pesquisando diligentemente seus efeitos culinários. Exceto nas refeições, ele basicamente ficava trancado na cozinha. Mas tais esforços não produziram um bom resultado. Ele só conseguiu mais alguns bolos com efeitos semelhantes ao bolo de recuperação de Rank-S anterior. Isso deixou Lin Feng melancólico. Na tarde de 14 de setembro, Lin Feng, tendo fechado a loja, estava prestes a entrar novamente na cozinha. Mas ao chegar ao quintal, Lin Feng de repente sentiu curiosidade. Já fazia tantos dias, e ele não tinha checado as frutas e vegetais na plantação. Vamos dar uma olhada. Ao entrar na plantação, Milotic foi o primeiro a aparecer. Assistiu feliz enquanto seu treinador, que vinha correndo por aí nos últimos dias, realmente entrava na plantação nesse horário. Chá. Combusken também avançou, esfregando a perna de Lin Feng. Parecia estar perguntando por que ele não tinha usado isso nos últimos dias. Posso estar ocupado pelo próximo meio mês. Espera um pouco, quando eu encontrar um novo parceiro, vou correr com você de manhã. Lin Feng acariciou a cabeça de Combusken, depois olhou para Serperior, que estava usando o terreno gramado. De repente, percebeu que não tinha visto muito Serperior nos últimos dias, nem Vulpix. Será que eles estavam usando o terreno gramado continuamente aqui? Isso levaria a algum ingrediente especial? Lin Feng rapidamente examinou a área. As árvores frutíferas plantadas da última vez já haviam crescido, atingindo vários metros de altura, cobertas por folhas verdes e exuberantes. Ele achou que deveriam florescer e dar frutos em alguns dias. No mundo Pokémon, a maioria das árvores berry tem um período de frutificação milagroso. Assim como a baga citrus e a baga de Oran, essas bagas que repõem na resistência dão frutos na natureza durante todas as estações, exceto no inverno. Além disso, as árvores de frutas têm uma vida extremamente longa e raramente morrem, exceto por alguns motivos especiais. Mas nem todas as berries são assim.
Por exemplo, a bagapecha só floresce e dá frutos em estações específicas. Sem as berries, mutações naturalmente não poderiam ocorrer, mas os vegetais abaixo eram diferentes. Nesta temporada, Lin Feng plantou repolho chinês, cabaça amarga, espinafre e outros vegetais. Agora, ao inspecionar, a maioria dos vegetais já havia crescido. O repolho chinês crescia ao lado do reservatório, com um aspecto excepcionalmente agradável, cada planta com mais de meio metro de altura, fresca e verde. As folhas mais externas eram como leques de folha de palmeira. Caminhando, Lin Feng logo parou em frente a um repolho chinês. Entre todos os repolhos, só este cresceu particularmente alto, quase atingindo 1 metro. Repolho chinês esmeralda. Após ser estimulado por um certo Pokémon do tipo grama, ocorreu uma mutação única. Efeito de mutação. Após o consumo, o corpo fica verde por 24 horas, e a maioria dos ferimentos é recuperada. O fica verde por toda parte, esquece, Bedril já é verde mesmo. Embora quisesse reclamar, Lin Feng ainda colheu esse repolho, colocou na bola de armazenamento e planejou espremê-lo depois para ver o efeito. Parando e caminhando, Lin Feng ainda queria ver se havia mais vegetais mutantes. E como ele esperava. Depois de não visitar a plantação por vários dias, junto com a sorte concedida pelo lendário cubo de energia mesmo que Serperior havia consumido antes, em breve, na área de plantio da abóbora amarga, ele descobriu uma cabaça amarga que era excepcionalmente diferente. Ao contrário das outras cabaças amargas que ainda eram verdes, esta havia ficado amarela, mesmo com um toque de vermelho. Tinha até uma pequena flor amarela. Alegria na amargura amarga. Quanto mais dificuldades enfrenta, mais feliz se sentirá após comer a cabaça amarga. Por outro lado, se nenhuma dificuldade foi enfrentada, não haverá sentimento. Fim do capítulo. Capítulo 122. Plantas mutantes. 3 tipos de bolos. Encontrando alegria no sofrimento. Ao ver tal descrição, Lin Feng não pôde deixar de sorrir. Balançou a cabeça, pegou a cabaça amarga e a colocou em sua Pokébola de armazenamento. As 2 colheitas mutantes levantaram seu ânimo, e ele continuou caminhando para frente. Logo, uma pequena horta voltou a chamar sua atenção. Deve-se dizer que uma certa planta nesse trecho chamou diretamente sua atenção. Era um canteiro de espinafre. Também era a última horta que Lin Feng cultivava atualmente. No centro, entre um normalmente verde escuro de espinafre, 2 ou 3 plantas eram brancas, como se fossem afetadas por albinismo. Lin Feng imediatamente usou seu olho de exploração nele. Espinafre dos sonhos, uma variedade mutante causada pelo nascimento de um certo Pokémon do tipo grama, possuindo um efeito hipnótico. Ao consumir, a pessoa adormece em 1 minuto sem resistência e desfruta de um sono doce. Sem efeito de sonho. Lin Feng ficou surpreso com a diferença entre um nome e a descrição. Mas ele reagiu rapidamente. Sem sonhos, então era espinafre branco, mas se outros ingredientes fossem adicionados, poderia mudar de cor e causar um efeito de sonho. Poderia ser combinado com a abóbora amarga da alegria no sofrimento. Infelizmente, havia apenas 3 plantas. Depois de colher essas 3 plantas de espinafre, Lin Feng olhou para a Serperior vagando pelo jardim. Sargento. Mostrar programa. Lin Feng ergueu o espinafre na mão. Se houver plantas especiais assim no futuro, é só me avisar. Mostrar, ok. Serperior assentiu levemente, então começou a aplicar novamente o status de terreno gramado às plantas. Na verdade, ela queria contar ao seu treinador há muito tempo, mas ele estava tão ocupado nos últimos dias. Lin Feng também não demorou, pegando esses vegetais e indo direto para a cozinha. Amanhã era dia 15. Ele precisava se apressar. Ao chegar à cozinha, Lin Feng tirou os 3 tipos especiais de vegetais que havia colhido desta vez, algumas frutas vermelhas e a pena sagrada de O. Depois de pensar por um momento, ele tirou uma pequena garrafa da Pokébola de armazenamento. Dentro da garrafa havia pó espumante. Essa era a cinza sagrada de O. Para ser honesto, Lin Feng não tinha muita confiança de que a pena sagrada pudesse ser usada para criar um prato que aumentasse a vida útil. Porque a descrição da pena sagrada dizia que, se absorvida por um Pokémon de coração puro, poderia aumentar significativamente sua força e potencial. Força e potencial, isso não tinha relação com a longevidade. Da mesma forma, Lin Feng não ousou tocar na cinza sagrada. Porque o efeito da cinza sagrada era reviver seres recentemente falecidos. Isso não tinha relação com a longevidade. No máximo, isso traria um Pokémon morto de volta à vida, mas para um Pokémon como Bedril, que já havia chegado ao fim de sua vida, Lin Feng não sabia quanto tempo ele viveria após ser ressuscitado. Afinal, o que faltava era vitalidade. Vamos experimentar esses vegetais mutantes primeiro. Tirando o Pokémon cremoso da sala, Lin Feng voltou a tentar fazer bolos. 15 de setembro. Boa tarde. Embora o viveiro já estivesse esgotado, Lin Feng não fechou imediatamente, mas esperou silenciosamente a chegada de um cliente. Por volta das 5 horas, uma figura familiar, porém desconhecida, apareceu no início do caminho. Hoje, Liang Feng parecia ter raspado a barba e cortado o cabelo, usando calças casuais limpas e folgadas com uma camisa branca de manga longa e uma camisa branca por cima. Ele parecia muito mais direto. Isso lembrou Lin Feng que, quando estreou, tinha apenas 23 ou 24 anos.
Agora, depois de 10 anos, ele estava na casa dos 30, o que era o auge de um homem. Além disso, comparado à sua desânime anterior, ele parecia visivelmente mais relaxado desta vez. Olá, irmãozinho Lin, escolhi especificamente a tarde, espero não estar te atrapalhando. Liang Feng disse cautelosamente. Ele deixou Bedril experimentar o cubo de energia que Lin Feng pediu para ele levar da última vez. Para sua surpresa, Bedril, que costumava sofrer todas as noites, se sentiu muito melhor naquela noite. Além disso, nos dias seguintes, à medida que consumia cada vez mais cubos de energia, as lesões de Bedril também melhoraram. Isso o deixou surpreso e um pouco incrédulo. Deus sabe o quanto ele havia se esforçado nos ferimentos de Bedril. Mais tarde, pensou novamente, se ao menos ele tivesse encontrado o irmãozinho Lin antes. Mas então achou engraçado. Quantos anos tinha o irmãozinho Lin este ano? Encontrá-lo antes provavelmente não teria sido muito útil. Lin Feng balançou a cabeça. Não, os itens da loja acabaram de esgotar. Entre, o bolo feito sob medida está pronto. Ok. Seguindo Lin Feng para dentro, Liang Feng não viu nenhum bolo no balcão da exposição. No entanto, ele não perguntou mais. Em vez disso, seguiu Lin Feng até a plantação, passou pela plantação e depois até o jardim. Naquele momento, o jardim estava silencioso, com apenas o zumbido dos combé voando de um lado para o outro coletando néctar. Eles chegaram ao lugar onde costumavam fazer churrascos. Uma mesa já havia sido montada ali. Lin Feng tirou sua Pokébola de armazenamento. Enquanto falava, ele tirou os bolos. Tenho 3 tipos de bolos aqui, e todos têm efeitos diferentes. O primeiro tipo pode permitir que seu Bedril se recupere de ferimentos em muito pouco tempo, o tipo que cura perfeitamente qualquer ferimento, e também tem um leve efeito de prolongar a vida. Se seu Bedril conseguir se recuperar dos ferimentos, seu sofrimento emocional também deve ser resolvido, mas sua vida já está chegando ao limite, restando apenas 3 meses de vida, no máximo. Enquanto falava, ele tocou suavemente a Pokébola de armazenamento, e um pequeno bolo se acendeu. Era como os pequenos bolos que normalmente se vendem no berçário. O segundo tipo também pode curá-lo completamente, mas tem um gosto muito amargo, o que pode não combinar com a preferência do seu Bedril por doces. No entanto, essa pode permitir que seu Bedril durma bem e sonhe o que desejar. Será um sonho muito perfeito. Outro bolo foi revelado. Esse bolo era azul esverdeado, e estava claro que foi feito misturando creme e algum tipo de líquido vegetal triturado. Mas seu volume era significativamente maior. Lin Feng continuou. Quanto ao terceiro tipo, ele também pode curá-lo completamente, Mas suas palavras foram interrompidas por Liang Feng. Vamos com o segundo tipo. Nunca me disse o que queria, e eu também quero ver o que realmente deseja. Lin Feng ficou um pouco surpreso. Você não vai ouvir qual é o terceiro tipo? Deixa pra lá, o segundo tipo serve. Um olhar forte de expectativa brilhou nos olhos de Liang Feng. De um Veedle, lentamente criado em um Bedril, ele nunca tinha ouvido Bedril expressar desejos antes. E também, ele também sabia que Lin Feng devia ter gastado muitos ingredientes para fazer esses bolos. Pelo jeito de cada bolo ser melhor que o anterior, o terceiro tipo era claramente mais precioso. Ele interrompeu o movimento de Lin Feng tentando tirar mais coisas da Pokébola de armazenamento, depois tirou diretamente a Pokébola de Bedril e deu um leve toque. Fim do capítulo. Capítulo 123. O Bedril de nível máximo retorna à Vila dos Novatos. O Bedril que apareceu desta vez era completamente diferente do anterior. Embora o longo ferrão em seu corpo ainda estivesse incompleto, seu espírito estava claramente muito melhor do que da última vez, e a pele do abdômen também parecia muito mais lisa e firme. Era difícil imaginar que uma mudança tão grande aconteceu em apenas alguns dias. Bus. Bedril olhou para Lin Feng, depois olhou para seu treinador, observando o bolo abaixo com alguma hesitação. Bus. Você não disse que era um bolo doce? Tem certeza que isso é fofo? Parece amargo de qualquer jeito que eu olhe. Se for amargo, só diga se vai comer ou não. Parecia que ver o Bedril em melhor estado deixava o humor de Liang Feng mais leve. Ele deu tapinhas no abdômen de Bedril e disse com um sorriso. Este é um bolo feito pelo irmãozinho Lin. Tem certeza que não vai comer? Bus. Bedril olhou para Lin Feng, seu único olho restante cheio de respeito. Está tudo bem. Você vai ficar bem depois de comer esse bolo. Quando você chegar em casa, comer algo doce será igual. Lin Feng o confortou. Este bolo foi feito de melão amargo mutante e repolho. Não se deixe enganar pela cor verde dele. Seu nome era bastante elegante. Chamava-se Bolo dos Sonhos. Bolo dos Sonhos de Rank S. Um bolo cremoso feito com melão amargo amargó e repolho esmeralda, junto com baga oran, com efeitos únicos. Efeito culinário 1. Sonho colorido. Consumir uma grande quantidade de bolo dos sonhos pode fazer um Pokémon entrar imediatamente em um sonho após comê-lo. No sonho, ele pode encontrar suas coisas favoritas. O criador pode ver os sonhos daquele que entrou no sonho consumindo a mesma porção do bolo dos sonhos. Efeito culinário 2. Pode restaurar completamente todos os ferimentos que um Pokémon possui. Bus. Ao ouvir Lin Feng dizer isso, Bedril parou, então olhou para o bolo à sua frente. Se qualquer outro criador tivesse dito tais palavras, certamente não acreditaria.
Mas, tendo já comido o cubo de energia de Lin Feng alguns dias atrás, embora não estivesse totalmente convencido, ele estava apenas um pouco incerto. Porque era realmente místico demais. Comer esse bolo curaria todos os ferimentos do corpo dele. Então para que serviam seus anos de dormência? Para que serviam seus ferrões embotados? Tentando pegar um pedaço de creme com seu ferrão e comer, ele imediatamente franziu a testa. Era absolutamente a coisa mais amarga que ele já comeu. Era tão amargo que toda a sua boca parecia revigorada. Mas no momento seguinte, Bedril congelou. Ele podia sentir claramente que seus ferimentos antigos estavam se recuperando rapidamente. Uma corrente quente rolou em seu abdômen, depois se espalhou por toda parte, e até os ferrões danificados ficaram escaldantes naquele momento. Camadas de pele morta, como ferro enferrujado, caíam dos ferrões e rapidamente cresciam, tornando-se como aço refinado. A mudança não foi só isso. Seu olho direito, já cego, naquele momento, ficou vagamente embaçado. Mas foi esse embaçamento que o fez balançar ainda mais a cabeça. Seu rosto estava cheio de descrença. Ele até sentia como se tivesse retornado à sua juventude. Para onde seus longos ferrões apontavam, não havia nada que ele não pudesse alcançar. Seu corpo estava tomado por uma paixão fervente. Coma rápido, você vai ficar bem depois que terminar. Ao seu lado, a voz de Lin Feng soou em seu ouvido. Bedril então saiu da empolgação e se virou para olhar seu treinador. O significado era claro: apresse-se e alimente ele. Seus ferrões longos estavam crescendo no momento. Liang Feng também ficou sem palavras de choque com a cena, mas ao ouvir o incentivo de seu Bedril, ele imediatamente voltou a si, pegou o bolo diretamente e colocou colheiradas grandes na boca. E ao observar as asas cada vez mais ágeis e os ferrões longos cada vez mais afiados, durante a alimentação, seus olhos começaram a se umedecer de lágrimas e suas emoções ficaram agitadas. Quantos anos fazia desde que ele vira um Bedril tão heróico e bonito? Depois que a maior parte do bolo foi comida, comparado ao Bedril que antes estava cheio de ferimentos e tinha olhos opacos, o Bedril diante dele agora exalava uma aura poderosa. Seus olhos estavam cheios de luz intensa, como se tivesse coragem de desafiar qualquer Pokémon à sua frente. Os poucos Kumbei que curiosamente coletavam néctar por perto agora não ousavam se aproximar dele. Bus bus. Bedril bateu as asas e, através de sua percepção de aura, rapidamente sentiu uma certa aura no céu. Ele olhou para o Dragonite no céu e imediatamente bateu as asas, querendo avançar para enfrentá-lo. Bedril. Liang Feng também sentiu o espírito de luta de Bedril, mas ele nem sequer tinha falado com ele ainda. O Bedril, que parecia cheio de espírito de luta, de repente teve as pálpebras caírem e, no momento seguinte, desabou diretamente no chão. Bedril. Não se preocupe, a reorganização da célula vai causar sonolência. Em seguida, é hora dele entrar em um sonho. Quer ver qual sonho ele está tendo? Lin Feng o confortou, depois cortou um pequeno pedaço do bolo dos sonhos na mesa. Você até consegue ver o sonho do Bedril. Liang Feng parecia incrédulo. Lin Feng continuou a enganá-lo como sempre. Claro, meu poder Everstone pode construir seu sonho porque ele comeu a comida que eu preparei. Enquanto falava, provou um pouco do bolo, e uma conexão misteriosa se formou em seu coração. Suas mãos começaram a se moldar nessa conexão, como bolhas soprando, e uma névoa colorida começou a se formar entre suas mãos. E dentro da névoa, havia uma imagem clara. Era um Vedli brilhante. Ele olhou ao redor confuso, aparentemente sem saber por que havia retornado ao passado. Mas no segundo seguinte, um Caterpie apareceu ao seu lado e o grito do treinador: Vedli, não se desligue. Use esporo atordoante. Ele olhou para trás e percebeu que o jovem treinador, Liang Feng, o olhava com empolgação. E um fio de teia de repente passou voando por ele, finalmente pousando ao seu lado. Vedli imediatamente lembrou quando isso aconteceu. Esta foi sua primeira batalha após ser capturado. Ele se lembrou de que, naquela época, foi secretamente abordado por trás por esse humano, apanhado na cabeça com um bastão de madeira, depois desmaiou e foi capturado. Mas, tendo sido capturado dessa forma, como poderia estar disposto a ouvir Liang Feng? Assim, na primeira batalha, enfrentando o Caterpie do oponente, ele também foi derrotado. Mas agora, o olhar de Vedli ficou mais afiado. Mesmo que sua forma física estivesse longe dos dias de Bedril, agora ele tinha experiência completa em batalha. Voltando para a Vila dos Novatos novamente. Ele não deveria derrotá-los facilmente. Ajudar Liang Feng a vencer todas as batalhas. Caterpie, use Rolut. Olhando para a voz do treinador adversário, que já estava turva em sua memória, combinada com o confuso Caterpie correndo em sua direção, Vedli ficou animado. No olhar confuso do Caterpie oposto, ele apenas desviou um pouco. Então ele ouviu os gritos de Liang Feng. Bom, Vedli, use esporo atordoante. Fim do capítulo. Capítulo 124. O sonho de Bedril. Olhando para o Vedli na tela, os olhos de Liang Feng brilharam de nostalgia, e ele sorriu inconscientemente. Foi quando Vedli e eu tivemos nossa primeira batalha. É engraçado pensar que, naquela época, ainda não tínhamos realmente se encaixado, então nossa primeira batalha terminou em uma derrota esmagadora. Liang Feng perguntou. Era isso que ele queria?
Lin Feng não falou, apenas assentiu, sinalizando para ele continuar observando. Na tela. Após derrotar o primeiro Caterpillar, o corpo de Vedli começou a se expandir rapidamente, mas ainda não havia evoluído. Seu segundo oponente reapareceu diante dele, um Bulbasaur. A cena trouxe de volta as memórias há muito perdidas de Liang Feng, e sua expressão ficou atordoada. Ele se lembrava que, naquela época, como um método de captura era um pouco impróprio, Vedli não ouviu por muito tempo. Quando era jovem, também era impaciente, então imediatamente escolheu sozinho Vedli na hora. No fim das contas, depois de sofrer uma picada de veneno e ser levado às pressas para o hospital, ele conquistou o coração de Vedli. A partir de então, Vedli e ele cooperaram cada vez mais eficazmente. Todos os treinadores à sua frente foram derrotados um a um. De Caterpie selvagem, a Rattata de rua, e depois ao Bulbasaur na escola. Esse Bulbasaur foi o primeiro inimigo forte que Vedli encontrou. Liang Feng se lembrava claramente, sua habilidade era a clorofila. Então o seu treinador sempre escolhia um dia ensolarado sempre que o desafiava para uma batalha. Portanto, ele e Vedli desafiaram a série muitas vezes, sem sucesso. No entanto, foi por meio desses desafios que Vedli cresceu de forma impressionante, aprendendo picada de inseto e derrotando o Bulbasaur que era tão difícil de superar. Mais tarde, eles pareciam invencíveis, até que Vedli evoluiu para um Beedrill, e enfrentaram sua primeira competição. Foi uma Copa Juvenil organizada pela Aliança. Era direcionado a treinadores que haviam adquirido seus Pokémon há menos de um ano. Os prêmios eram muito generosos. Um ovo de Pokémon pseudo-lendário, além de 1 milhão em prêmios em dinheiro. Cheio de espírito juvenil, após derrotar todos os adversários da escola, ele embarcou resolutamente no caminho da competição, acreditando que, sob os ataques em forma de lança dele e de Beedrill, todos os treinadores do mundo não eram nada de especial. Fatos provados, naquela época, sua visão não podia sustentar ele e Beedrill avançarem. Após superar todos os obstáculos e chegar ao top 32, um poderoso Charizard apareceu diante dele. Naquela época, Liang Feng achou isso incrível. Porque o oponente só tinha adquirido seu Pokémon há um ano, mas ele já havia treinado seu Charmander para virar um Charizard. Sem dúvida, sob as poderosas chamas de Charizard, Beedrill não conseguia romper suas chamas de jeito nenhum, e era repetidamente forçado a recuar. Mas não estava convencido, avançando com suas lanças repetidas vezes, até que seus olhos se queimaram e foi derrotado. Essa foi a primeira derrota esmagadora deles. Sob o comando do poderoso Charizard, ele e Beedrill tentaram de tudo, mas não conseguiram causar nenhum traço de dano ao oponente. Após a derrota, sua confiança foi destruída, e tanto ele quanto Beedrill entraram em uma fase de queda por um tempo, tanto que ele nem percebeu a lesão nos olhos de Beedrill a tempo, até depois do torneio Zongame, quando Beedrill lhe disse que a visão parecia ficar cada vez mais embaçada, só então ele procurou atendimento médico freneticamente. E naquele momento, a cena nas mãos de Lin Feng, entre as nuvens, também havia chegado a esse ponto. Desta vez, o Beedrill, em sua batalha contra Charizard, era ágil, quase como um profeta, desviando facilmente de suas chamas e usando suas lanças gêmeas para esfaquear o corpo de Charizard. No fim, vencendo a vitória. Esse período foi o momento que mais me arrependi na vida, de verdade. Ao ver essa cena, o rosto de Liang Feng mostrou uma expressão de alívio, contentamento ou talvez um sorriso amargo. Se eu tivesse levado ele para tratamento antes, seus olhos definitivamente não teriam problemas. Lin Feng também fez sua avaliação sem hesitar. Desse ponto de vista, você realmente não é um treinador muito competente. Suspiro. Liang Feng suspirou, sem refutá-lo. E a cena dentro das nuvens mudou novamente. A cena dentro se tornou grandiosa, cercada por multidões densas, cujos rostos eram obscuros, e a arena de batalha, nesse momento, também ficou maior. Era do tamanho de 2 ou 3 campos de futebol juntos. A aura de Beedrill tornou-se incrivelmente feroz, suas lanças gêmeas cobertas de marcas manchadas, como um general veterano que já viu muitas batalhas. Seu treinador, atrás dele, exibia um sorriso confiante. E do outro lado, um Bisharp. O treinador de Bisharp era um jovem de cerca de 20 anos, com uma expressão relaxada e natural. Lin Feng conhecia essa pessoa, ou melhor, a maioria das pessoas na Aliança do Leste da China o conhecia. Esse era o atual campeão da Aliança da China Oriental. E também o campeão, que manteve o título por 10 anos consecutivos. Os dois Pokémon colidiram rapidamente. Lança contra a lâmina, eles se chocaram ferozmente, o tilintar do metal ecoando, fazendo a plateia ao redor aplaudir. E a experiência de batalha, que havia sido tão vantajosa nas cenas anteriores, permitindo desafiar inimigos fortes um a um, parecia estagnar desta vez, ou melhor, essa era sua batalha mais alta, e a experiência de batalha do oponente, e o treinador do oponente, não eram de forma alguma inferiores a ela. Então os dois Pokémon entraram em um impasse. No entanto, ficou claramente visível que, durante a colisão, a expressão de Beedrill ficava cada vez mais animada, como um guerreiro nato, seus ataques com lança ficando cada vez mais ferozes, parecendo abraçar a morte por completo. Com certeza, ainda anseia tanto por batalha. Olhando para o Beedrill na tela, Liang Feng soltou um longo suspiro.
Durante os 10 anos de recuperação, ele gradualmente gastou todo o dinheiro dos prêmios que ganhava nas competições, e Bedril sugeriu inúmeras vezes que ele participasse novamente das competições. Mas por causa dos ferimentos, ele nunca deixou Bedril voltar ao campo de batalha. Ocasionalmente, mesmo quando estava em apuros, só deixava outros Pokémon lutarem. Então, ao longo desses anos, Bedril na verdade não estava feliz. Talvez porque era o sonho de Bedril, as batalhas que perdeu na realidade, ganhou vantagem aqui e finalmente derrubou Bisharp com uma série de golpes consecutivos. Liang Feng, que achava que o sonho terminaria ali, murmurou. Então era isso que ele queria. E neste momento, a cena na névoa colorida nas mãos de Lin Feng mudou novamente. Ele voltou a ser um Weebly, e diante dele estava seu treinador, Liang Feng. Ao ver isso, Liang Feng ficou um pouco surpreso. Isso foi quando Weili e eu lutamos. Fim do capítulo. Capítulo 125. Novo objetivo na cena. Um adolescente Liang Feng segurava um bastão de madeira, com um toque de crueldade em seu rosto jovem. Era como se o Weili à sua frente fosse seu inimigo. Na verdade, o rosto de Liang Feng estava um pouco envergonhado. Naquela época, seu relacionamento com Weili era realmente tenso. Como Weili se recusava a ouvi-lo nas batalhas, ele acabou tendo uma conversa sincera com Weili, perguntando o que ele poderia fazer para que ele o ouvisse. Inesperadamente, Weili mostrou a ele seu esporo atordoante. O significado era claro: derrotá-lo. Então, eles tiveram essa batalha. Ele suportou o esporo de atordoamento do Weili, caminhou direto até ele e então deu 2 golpes com o bastão. E depois desses 2 golpes, os olhos de Weili ficaram muito mais claros. Ele fazia sons de zumbidó para ele. Ele não entendia o que aquilo significava, mas, enfim, a partir dali, Weili ficou muito mais obediente. Mas essa cena, diferente das anteriores em que Weili conseguia derrotar seus oponentes anteriores, desta vez o Weili ainda disparou 2 esporos atordoantes que perfuraram Liang Feng, e então aceitou seus 2 golpes com o bastão. E depois de ser derrotado, Liang Feng, embora seu rosto estivesse roxo de tanto prender a respiração, ainda riu alto e veio antes de Weili. Ah, você não pode me vencer. Eu sou seu chefe, você tem que me ajudar a derrotar todos os treinadores a partir de agora. Depois, ele desmaiou no chão devido a um envenenamento. E Weili rastejou na frente dele, olhando para seu jovem treinador, com um toque de seriedade nos olhos. Bus, o que é ponto? Weili dizendo. Liang Feng, do lado de fora do sonho, ficou um pouco atônito ao ver essa cena. Embora estivesse com Bedril por mais de 10 anos, após o torneio Zhongyan, Bedril nunca esteve disposto a confiar nele. Além disso, ele não tinha nenhuma habilidade especial para entender o significado das palavras dos Pokémon, e somado ao fato de que, no sonho atual, ainda era um Weili. Então, Liang Feng ainda não sabia exatamente o que ele estava dizendo. Ele só podia supor vagamente. Lin Feng respondeu, disse que já te ajudou a vencer todos os treinadores. Liang Feng ficou surpreso, então sua boca instantaneamente se abriu em um largo sorriso. Ele respirou fundo e começou a rir de novo, aparentemente incapaz de controlar a expressão. Então, imediatamente, o sorriso virou um lábio apertado. Quando ele disse isso, foi só um comentário casual, mas Bedril entendeu como a coisa mais importante a realizar. É por isso que lutou tão desesperadamente nas batalhas posteriores. Ele tocou os canhões reacendentes de Bedril, como se explicasse para Lin Feng, e também como se explicasse para Bedril. Isso foi só uma piada de quando eu era jovem e ingênuo. Lin Feng acrescentou de lado, mas ele levou a sério, não foi? Finalmente, ele acrescentou, está prestes a acordar. Conectando-se a esse momento, ele já começava a desaparecer, indicando que o sonho estava prestes a acabar. O objetivo mais desejado de Bedril foi resolvido. Embora tenha sido apenas em um sonho. Ao mesmo tempo, uma voz também soou na mente de Lin Feng. Parabéns ao anfitrião por aumentar o valor de felicidade de Bedril de menos 10 para 70%, recompensando um conjunto da Mega Evolução de Bedril, 3 doces raros avançados e 10 sacos de Kela dourado avançado. Ao ouvir a recompensa do sistema, Lin Feng, como possuído, soltou. Ainda não é tarde para completá-lo, não é? Coincidentemente, nesse momento, Bedril também abriu os olhos do sono. Pela aparência, estava claramente um pouco atordoado. Mas assim que voltou a se viu seu treinador novamente, percebeu imediatamente que acabara de sonhar. Na realidade, ainda não havia completado o objetivo de seu treinador. Mas num instante, Bedril viu Dragonite atrás de Lin Feng novamente, e seus olhos brilharam com um brilho renovado. Olhando para Bedril nesse estado, Liang Feng ficou em silêncio por um momento e finalmente disse, quer desafiar o Bisharp dele de novo? Bus. Os olhos de Bedril estavam cheios de brilho ao ouvir isso. No sonho, havia esmagado completamente Bisharp. Mas, por outro lado, ele não treinava de verdade há 10 anos. Embora seu corpo se sentisse incrivelmente bom agora, não sabia se conseguiria resistir a uma batalha contra Bisharp. E, será que Liang Feng estaria disposto a deixá-lo lutar novamente? Certo, então vamos nos reagrupar e desafiá-lo de novo. O torneio Zhongyan também vai começar este ano, vamos treinar bem por alguns meses e depois vamos lutar contra ele.
Olhando para a expressão de Bedril, Liang Feng acariciou seu corpo, e suas memórias pareceram voltar à juventude, quando também afagou o corpo de Bedril assim, cheio de espírito heróico. Bedril ergueu seus longos canhões bem alto, bus. Luta. Depois que a empolgação passou, Liang Feng lembrou que ainda estavam no jardim de Lin Feng. Agora estava completamente escuro. Um aniversário, ele não esperava que durasse tanto. Ele disse solenemente a Lin Feng: "Irmãozinho Lin, obrigado." Lin Feng balançou a cabeça. Não é nada. Poder ver o antigo rei celestial do tipo inseto, agora reacendido com espírito de luta, também é o que espero ver. Isso, você está tirando sarro de mim. Liang Feng de repente pensou em sua aparência abatida quando chegou, e não pôde deixar de sorrir envergonhado. Ele também achou que esse encontro era realmente desconcertante. Originalmente, ele só queria que Bedril passasse seu último aniversário em paz. Inesperadamente, poderia ser completamente curado. Ele disse com certa emoção: "Originalmente, Indedei era alguém que eu planejava encontrar para coletar as emoções de Bedril e cuidar disso. Agora parece que o filho deles também deu a Bedril um trampolim para a recuperação. Irmãozinho, não se preocupe, vou criá-los bem e trazê-los para cá." Dizendo isso, ele deu um tapinha em Bedril e depois se curvou profundamente para Lin Feng. Lin Feng não o impediu, ele só se perguntou se deveria perguntar primeiro Indedei. Então pensou e decidiu que não era necessário. Se ele os criasse, talvez eles melhorassem um pouco, mas com certeza não seriam tão próximos quanto se os pais os tivessem criado. Após a reverência ser concluída, Liang Feng se despediu e estava prestes a partir. Lin Feng, no entanto, chamou por ele: "Espere um momento." Liang Feng virou a cabeça. Lin Feng pensou por um momento: "É assim, se você realmente pretende levar Bedril para participar do torneio Zhongeng no futuro, pode trazê-lo de novo alguns dias antes da competição. Se você não vai participar disso, então não há necessidade." Liang Feng ficou surpreso, então assentiu seriamente: "Ok, entendi." Depois, ele cuidadosamente subiu nas costas de Bedril, e este, com um som zumbido, voou para o céu. Atrás dele, Lin Feng olhou para o Bedril se afastando, sem saber o que ele estava pensando. Torneio Zhongeng acontece todo ano novo. Ainda faltam mais de 4 meses, agora tem um objetivo para viver. Pode durar 4 meses? Fim do capítulo. Capítulo 126 Evolução. Butterfree balançando a cabeça, parou de pensar nisso. O chamado terceiro bolo era, na verdade, apenas mediano. Era apenas para curar a doença de Bedril primeiro, e depois garantir que ele mantivesse um bom humor nos dias seguintes. Era feito com suco de boinsvelet, abóbora amarga, creme e uma fruta de resistência. Isso prolongaria a vida de Bedril por enquanto. Ele continuaria procurando por esses pratos no futuro. Voo. Dragonite atrás dele soltou 2 gritos confusos. Por que se Bedril controlou seu espírito de luta 2 vezes? Será que tinha medo de não conseguir vencê-lo? Pensando nessa possibilidade, o humor de Dragonite melhorou instantaneamente. De fato, ele ainda era muito forte. Vai dormir. Lin Feng, percebendo os pensamentos de Dragonite, não pôde deixar de dizer, então usou confusão para limpar a bancada. Incentivado por Lin Feng, Dragonite parou de falar, apenas sorriu de forma tola e então caminhou em direção à sua casa de madeira. Lin Feng, tendo limpado a bancada, ficou parado, refletindo. Dragonite foi capturado por Mewtwo. Nos últimos dias, por curiosidade sobre as experiências de Dragonite, ele perguntou por que ele seguia Mewtwo. O resultado foi que os Pokémon salvaram dos humanos. Isso deixou tudo bem óbvio. Dragonite foi capturado pela equipe Rockets. Mais tarde, um Mewtwo fora de controle destruiu uma base da equipe Rockets, resgatando um grande número de Pokémon, incluindo Dragonite e Salamence. Claro, isso era só um palpite de Lin Feng. No entanto, o que o surpreendeu foi que Dragonite, um Pokémon capturado por humanos, ainda pudesse ter um temperamento tão pacífico. Ele realmente fez jus à reputação de Pokémon dócil. Depois de arrumar a bagunça, Lin Feng apagou as luzes do jardim para que Combei pudesse descansar em paz. Depois, foi ao estábulo das vacas, mas antes mesmo de entrar, viu Metapod parado na cerca do curral, tomando banho ao luar. Ele supôs que Gardevoir ajudou a flutuar até lá. Porque só ela possuía telepatia. E Metapod não tinha boca para expressar seus pedidos, e seus movimentos eram inconvenientes. Então, Lin Feng confiou a Gardevoir o cuidado de suas emoções. A luz da lua derramava sobre seu corpo, adicionando alguns raios deslumbrantes ao casulo carmesim. Esse foi o pedido do Metapod. Dizia que ficar lá em cima, banhado pela luz do luar, parecia fazer a energia dentro do corpo ser digerida mais rápido. Digerir mais rápido significava evoluir mais rápido. Quando Lin Feng ouviu isso pela primeira vez, também ficou um pouco surpreso. Esse não era um mundo de fantasia, mas sim um mundo Pokémon. Um Pokémon do tipo inseto não poderia absorver essência de luar. Mais tarde, percebeu que Metapod provavelmente teve um efeito puramente psicológico, acreditando que a luz do luar ajudou. Na verdade, um bom humor ajudava muito a absorver energia. Então, Lin Feng não explicou nada sobre isso. Mas algo estava diferente hoje.
Metapod se encostou no corrimão, seu corpo começando a inchar levemente, e os nós do casulo começaram a brilhar sutilmente. Então, pontos de luz pareceram transbordar de dentro do casulo. Vai evoluir, esse foi o primeiro pensamento que veio à mente de Lin Feng ao ver aquela cena. Então, parou seus passos e observou silenciosamente enquanto uma luz branca emergia do corpo de Metapod, finalmente transbordando. Eventualmente, um butterfly rosa, com aparência onírica, saiu do casulo e voou para fora. Sons claros de Bagbus emanavam do evoluído butterfly. Voava animadamente ao redor do estábulo das vacas, sentindo a essência da liberdade. Quando se tratava de seus sentidos, a primeira coisa que Butterfly queria fazer era compartilhar com Lin Feng. Quando virou a cabeça, percebeu que Lin Feng estava parado quieto na entrada do jardim, observando-o. Pokémon. Butterfly gênero. Feminino habilidade. Olhos compostos potencial. Roxo valores individuais. HP, 9, ataque, 16, defesa, 14, ataque especial, 29, defesa especial, 16, velocidade, 10, força. Nível 18, 19 habilidades. Tiro de fio, investida, pó de sono, teia elétrica, confusão, pó veneno, esporo atordoante, rajada, supersônico. Descrição. Um butterfly de cor rara, após bom cuidado, parece ter passado por uma transformação tremenda. Afeto. 96. Ele gosta muito de você. Felicidade. 94. Finalmente evoluído, pode comer bolinhos. Depois de ler o painel evoluído do Butterfly, os lábios de Lin Feng se curvaram em um sorriso. O painel estava muito melhor do que antes. Sua aparência também estava muito melhor. Sob a luz do luar, escamas rosadas brilhavam levemente em seu corpo, às vezes se espalhando um pouco. Eram apenas escamas comuns e não causariam nenhum mal a outros Pokémon. No momento em que viu Lin Feng, Butterfly imediatamente bateu as asas e voou por cima, soltando gritos animados. Até Miltank, que ainda não tinha ido dormir, foi atraído pela confusão, olhando surpresa para o Butterfly no céu. Como esse caroço ficou tão bonito depois de evoluir? Parabéns! Olhando para Butterfly, que gesticulava feliz com as asas à sua frente, Lin Feng acariciou sua cabeça e depois olhou para suas asas. Comparado ao comum Butterfly de asas brancas e corpo escuro, esse Butterfly de cor rara era quase totalmente rosa, até suas duas antenas tinham um pouco de rosa. Butterfly gritou de novo, olhando para Lin Feng com expectativa. Já estava ansioso para comer algo. Ao ver sua aparição, Lin Feng se sentiu um pouco impotente e seu humor melhorou. Tudo bem, ainda não fiz o cubo de energia de hoje, venha comigo para a cozinha. Dito isso, ele caminhou em direção à cozinha, e Butterfly o seguia de perto, sua expressão ficando ainda mais feliz. Quase um mês sem comer, e tendo que assistir Miltank comer todos os dias, isso era simplesmente uma tortura para ele. Chegando à cozinha, Gardevoir já tinha terminado sua parte, e o resto era trabalho de Lin Feng. Lin Feng não estava com pressa. Olhando para o Butterfly já evoluído, ele pensou por um momento e sentiu que ele definitivamente não gostaria tanto de comer bolinhos de grama quanto antes. Afinal, suas peças bucais haviam mudado. Então, ele simplesmente misturou o leite Moumou com mel doce para fazer um leite com mel, e depois usou confusão para esmagar um cubo de energia mesmo previamente feito e também colocá-lo no leite. Certo, essa é sua comida agora. Uau! Butterfly ficou um pouco confuso. A comida que ele costumava comer não parecia ser assim. Você evoluiu, então definitivamente precisa mudar sua comida. Vai tentar. Butterfly bateu as asas e imediatamente usou sua recém-aprendida confusão, como se fosse autodidata. O leite fresco fluía lentamente para sua boca. Depois de um gole, o mel doce se combinou com a acidez única do leite Moumou de Miltank, que estava chegando ao outono, e seus olhos imediatamente brilharam. Também estava muito delicioso. Certo, vai beber lá fora, preciso me apressar. Ok. Butterfly usou confusão para controlar a bacia e então voou cuidadosamente para fora. Vendo isso, Lin Feng não pôde deixar de suspirar, porque eu não pensei que o Butterfly poderia aprender o movimento da confusão naquela época. Imediatamente, começou a se ocupar com o trabalho de hoje. Fim do capítulo. Capítulo 127. Tufão 16 de setembro. Chuva forte. Lin Feng pediu para Rotom checar o clima e descobriu que um tufão estava se formando no mar, então o tempo seria relativamente frio e sombrio pelos próximos dias. Lin Feng também podia sentir claramente. A temperatura caiu repentinamente de 20 ou 30 graus para mais de 10 graus, e até os moradores da cidade que trabalhavam ao ar livre vestiram suéteres grossos. Devido às fortes chuvas, o número de pessoas indo e vindo do berçário diminuiu significativamente. Frequentemente, apenas uma pessoa aparecia a cada 10 minutos, e todos eram clientes antigos que não precisavam de introdução de produtos ou cubos de energia. Mas Lin Feng não se importava. Ele podia relaxar um pouco nesses dias. Isso se chama roubar lazer dos tempos agitados. Todos até queriam pedir comida para a viagem, mas em um dia chuvoso, Lin Feng não queria que os Pidgeotto se incomodassem, então cancelou temporariamente a comida para a viagem, fazendo os Pidgeotto trabalhar duro para pedidos especiais. No entanto, esse tipo de clima era um pouco difícil para os Pokémon cremosos que guardavam o balcão.
Eles se deixaram cair fracamente no balcão, olhando para os transeuntes ocasionais e preocupados com o estoque de bolos que haviam feito ontem. Estava chovendo. Menos pessoas estavam vindo. Os bolos deles não estavam vendendo. Está tudo bem, está tudo bem. Com esse tempo, os bolos vão ficar bons por um dia. Se não, todos vão comer bolo hoje à noite, e Dragonite com Busken podem comer mais. Lin Feng disse, confortando-os com um sorriso. Ao ouvir Lin Feng dizer isso, o humor dos Pokémon cremosos melhorou um pouco. O que mais temiam era que suas criações fossem desperdiçadas. Alcremie, chá. Com Busken, que havia escapado secretamente da plantação, apareceu com a cabeça. Chovia nos últimos dias, então Lin Feng cancelou o treinamento matinal. Agora, ouvindo seu treinador dizer algo sobre deixá-lo comer mais, seus olhos imediatamente brilharam. Olha, falando nisso, lá vem. Com Busken estava muito preocupado com essa pergunta. Chá. Então, comer mais do que? Coma mais bolo. Lin Feng também foi até o balcão sem hesitar e deu um pequeno bolo. Um cliente dentro do berçário viu Lin Feng e seus Pokémon interagindo assim e não pôde deixar de dizer com inveja. O clima com Pokémon aqui é muito bom, irmãozinho. Então, como se lembrasse de algo, cerrou os dentes. Diferente do meu filho rebelde, que é teimoso como um boi todos os dias. Se eu disser para ir para o leste, ele insistia em ir para o oeste. Se eu digo para usar Bullet Seed, ele insistia em usar Point. Quanto mais falava, mais irritado ficava, finalmente largando o cubo de energia que escolhera. Não, é irritante. Não vou mais comprá-los por isso, Lin Feng. Ele disse suavemente. Talvez você possa ir passo a passo, usando coisas que ele gosta, e guiá-lo lentamente. Com Busken, que comia bolo por perto, pareceu perceber algo e se virou para Lin Feng, confuso. Esse método soa tão familiar. O cliente suspirou. Infelizmente, é fácil dizer, mas às vezes é realmente irritante. Então, ele silenciosamente pegou o cubo de energia novamente, pagou, abriu o guarda-chuva e saiu, claramente falando com raiva. Lin Feng, que assistiu toda a cena, não pôde deixar de suspirar. Parece que nem todo treinador consegue se dar harmoniosamente com seus Pokémon. Isso é algo muito comum. Você não vê? Ash, que eventualmente se tornou um mestre Pokémon, foi inicialmente paralisado por Pikachu e teve que usar luvas de borracha para se proteger. Pouco depois que o cliente saiu, a chuva torrencial se intensificou, como uma cachoeira caindo do céu, com grandes gotas acompanhadas de ventos fortes, quase formando linhas contínuas de água. Depois de esperar mais de 10 minutos, sem ver ninguém entrando ou saindo na creche, Lin Feng olhou para as nuvens negras pesadas no céu e não pôde deixar de se perguntar. Essa chuva, será que o peixe grande causou o clima? No céu, Rotom estava conferindo previsão das notícias para a cidade de Vuitton. A data do torneio Zongeng deste ano foi marcada para 12 de janeiro. Treinadores interessados agora podem se inscrever para participar. Ontem ao meio-dia, a casa de reprodução Ibu perdeu 13 EVR. Eles estão usando coleiras. Por favor, qualquer cidadão bondoso que encontre, devolva-os prontamente. Parecia que a voz externalizada de Rotom era muito baixa, talvez para não incomodar Lin Feng. No entanto, a atenção de Lin Feng não estava nisso mesmo. Achando que era altamente improvável que mais alguém viesse, ele fechou a porta diretamente e olhou para Rotom no céu. Verifique a previsão do tempo. Procure o tufão. Rotom sorriu imediatamente, ligou a TV oficial da Aliança. Na tela, um apresentador e um senhor idoso de jaleco branco apareceram imediatamente. Notificação da Aliança. Nos próximos dias, haverá um tufão de grau 11 original próximo à área marítima da Aliança da China Oriental. Moradores próximos à área marítima são aconselhados a não sair. A Aliança lembra vocês, a maior parte do impacto do tufão foi controlada. Treinadores viajantes, por favor, encontrem o centro Pokémon da Aliança mais próximo, onde comida, hospedagem e água quente são oferecidos gratuitamente. Prevê-se que o impacto deste tufão durará de 3 a 4 dias. Vamos receber a especialista em Pokémon Doutora Rosen. Por favor, peça para ele analisar se esse tufão está relacionado a um Pokémon poderoso. Tufão de 11º ano, Lin Feng murmurou para si mesmo, mas seus olhos brilharam. Não é um feriado de 3 ou 4 dias. A cidade de Vuitton não fica longe do mar. Então ele disse a Rotom, me ajude a postar um vídeo na minha conta de vídeo, dizendo que, devido ao tufão, a cabana e o Pidgeotto vão descansar por alguns dias. Loto ok, mestre. Rotom assentiu e imediatamente começou a trabalhar. Com Busken continuou comendo os pequenos bolos feitos pelo Pokémon cremoso. Enquanto isso, Lin Feng foi para a plantação. Dentro da plantação, Dragonite controlava o clima para reduzir o impacto das fortes chuvas na plantação. Integrou-se muito rapidamente, talvez por sua natureza gentil. Todos os Pokémon se davam muito bem com isso. Entre eles, Alola, Vulpix e Bronzeviet gostaram mais dele. Seus corpos eram pequenos, permitindo que delirassem na barriga de Dragonite e Dragonite ficou feliz em vê-los brincando em sua barriga. No entanto, agora, por causa da chuva forte, Vulpix de Alola só podia ficar deitada na porta dos fundos do berçário, entediada, observando a chuva forte lá fora. Pensou consigo mesmo, quando essa chuva vai parar? Quando será a tarde?
Depois que a chuva parou, Dragonite brincava com ele, e à tarde, Lin Feng podia brincar com ele. Ao ouvir passos atrás dele, ele imediatamente se levantou, olhando para Lin Feng. Lin Feng explicou com um sorriso. Está chovendo hoje, então a loja está fechada. Ao ouvir isso, os olhos de Vulpix imediatamente brilharam, arregalados e encarando Lin Feng, como se perguntasse, é verdade? É verdade. Lin Feng pegou e acariciou sua barriga até que ele chutou as pernas com um antes de parar seu assédio. Essa criança era claramente muito sensível a cócegas, mas nunca desviava quando ele às vezes fazia cócegas. Então viu seu superior espiando de vez em quando, e um sorriso surgiu inconscientemente em seus lábios. Quando estava prestes a encerrar o assunto, Kombusken saiu do berçário. Chá! Alguém parece estar batendo na porta do lado de fora? As sobrancelhas de Lin Feng se franziram. Batendo na porta? Ainda tem alguém a essa hora. Fim do capítulo. Capítulo 128. Evei em dias chuvosos. O Evei acabou ontem. Hoje ficou com fome. Sua natureza excessivamente curiosa, junto com comer o mesmo cubo de energia todos os dias e ser ocasionalmente pega por pessoas, o tornava incapaz de suportar uma vida assim. Não queria ser escolhido, e se o treinador que escolheu não fosse bom? Não seria entrar em um covil demoníaco? Pensando nessa possibilidade, ficou assustado. Então, ele conspirou com 2 pequenos parceiros e, aproveitando a momentânea desatenção do criador, ele escapou imediatamente. Na primeira hora depois de sair de Fininho, Evei estava muito feliz, porque viu cenários que nunca tinha visto antes. Prédios altos, e vários Pokémon seguindo seus treinadores. Ele viu todo tipo de comida deliciosa. Na segunda hora depois de sair, parecia um pouco perdido. Porque aquela comida deliciosa não parecia ser para Pokémon selvagens como ela. Ouviu que algo era necessário, não tinha aquele algo, então não podia comer. Isso deixou tudo muito desconfortável. Quando estava no berçário, não precisava se preocupar com comida. Na quarta hora depois de sair de Fininho, Evei ficou com medo. Porque se separou de seus 2 pequenos parceiros. Havia pessoas demais, e eles não tinham experiência social, além de que os outros 2 parceiros estavam muito curiosos. Então, em um instante, os 2 parceiros desapareceram. Na primeira noite depois de acabar. À medida que o céu escurecia gradualmente, ficou ainda mais assustado. Nos cantos escuros da cidade, pares de olhos carmesim e o olhar brincalhão de Miov enchiam tudo de medo. Além disso, não conseguia mais encontrar o caminho de volta para casa. Nessas circunstâncias, só poderia correr sem rumo, mas não tinha ido longe. A temperatura caiu abruptamente, e uma chuva leve começou a cair. A chuva leve então virou chuva forte. Evei se arrependeu de ter fugido com seus 2 pequenos parceiros e se sentia perdida sobre seu destino futuro. Fome e frio gradualmente a corroeu. Finalmente, viu um prédio que parecia uma creche à frente, e o fogo da esperança em seu coração finalmente se reacendeu. Só mais um pouco, só mais um pouco. Diante da chuva torrencial, a pequena Evei se aproximou do berçário em seu coração passo a passo. Lin Feng caminhou até a porta da loja, segurando Vulpix, parecendo confuso, e abriu para não encontrar nada do lado de fora. Quando ele estava se sentindo um pouco estranho, sentiu um puxão na perna da calça. Ele olhou para baixo. Um Pokémon molhado e fofinho parecido com brinquedo estava deitado no chão, puxando fracamente a perna da calça. Bulbasaur, me ajude, Ao ver o Pokémon lá embaixo, Lin Feng reagiu imediatamente, pegou-o rapidamente e o levou para dentro da loja. Secando seu pelo, secando-o com o cabelo, enrolando seu corpo em uma toalha e, finalmente, alimentando-o com uma porção do suco de repolho esmeralda que sobrou de ontem. Depois de completar todo o processo, Lin Feng finalmente suspirou aliviado e olhou para sua aparência completa. Sem dúvida, era um Evei, e um pequeno Evei, mais ou menos, metade do tamanho de um Evei normal. Seu pelo era brilhante depois de seco, suas orelhas eram macias, o pelo da cauda um pouco escuro, a crina do pescoço era branca, cobrindo todo o pescoço, e seu nariz era adorável. Era claramente muito bem criado, não um Evei selvagem. Algum treinador descuidado perdeu sem querer, ou fugiu escondido. 2 pensamentos passaram pela mente de Lin Feng. Então ele começou a vasculhar o corpo de Evei. Mas depois de olhar ao redor, não encontrou nenhuma marca de identificação nela. Em desespero, Lin Feng só podia usar o olho da exploração. Pokémon, Evei gênero, feminino habilidade, antecipação aptidão, roxo valores individuais, HP, 19, ataque, 20, ataque especial, 21, defesa especial, 20, velocidade, 25, força, nível 8, 9 habilidades, tacle, chicote de cauda, rosnado, ataque rápido, encanto. Afeto, 30, tão caloroso, felicidade, 40, estou vivo, um Evei tão pequeno. Lin Feng pegou, viu que ainda não tinha acordado e estava prestes a verificar se tinha mais algum problema quando abriu os olhos. Eram olhos grandes e redondos, pupilas negras puras, parecendo gemas negras puras. Lin Feng suspirou aliviado, você acordou. Bulbasaur. Vendo que quem segurava não era o criador familiar, Evei congelou por um momento, depois entrou em pânico rapidamente. Bulbasaur. Bulbasaur. Você é ponto. Quem é você?
eu sou o dono deste berçário. Seu garotinho é muito esperto, sabendo que deve encontrar um berçário agora. Se fosse em outro lugar, se fossem outros moradores da cidade Wutong, provavelmente me enviariam também. Lin Feng começou a acalmá-lo com seu poder de pedra eterna. Bulbasaur. O pequeno Evei ficou um pouco confuso. Ainda lembrava de encontrar um berçário. Porque o ambiente era diferente do que ele imaginava. Venha, deixe-me recapitular para você. Lin Feng o carregou até a porta. Você estava desmaiado na porta, completamente molhado e com febre alta. Então, eu te trouxe de volta e te curei. Você se lembra agora? Bulbasaur. Ouvindo a descrição de Lin Feng, Evei rapidamente se lembrou desses eventos em sua mente. Mas então, ela rapidamente se lembrou dos dois pequenos parceiros e gritou ansiosamente para Lin Feng. Bulbasaur, Bulbasaur. Lin Feng franziu a testa. Espera, fala devagar. Mas a expressão de Evei ficou mais ansiosa. Bulbasaur, Bulbasaur. Lá fora, há mais dois parceiros. Fim do capítulo. Capítulo 129. Fang Ouzi retorna da viagem. Evei gesticulou por um tempo, mas suas palavras estavam frenéticas demais, e Lin Feng não conseguiu entender imediatamente. No entanto, ao ver o tom ansioso do animal, ele não demorou e imediatamente usou o poder Everstone para sondar os pensamentos de Evei. Logo, ele entendeu o motivo e franziu a testa. Quer dizer que existem dois outros Evei como você? Bulbasaur, Bulbasaur. Ao ver Lin Feng entender suas palavras, a expressão de Evei imediatamente se iluminou. Bulbasaur, Bulbasaur. Eles ainda estão do lado de fora, mas não sei onde estão. SSS. Lin Feng imediatamente ofegou. Nesse clima, dois Eveis sem experiência em sobrevivência selvagem certamente não estariam tendo uma vida fácil. No entanto, Lin Feng não estava com pressa. Em vez disso, primeiro usou o poder Everstone para estabilizar as emoções de Evei novamente. Não tenha pressa, não se apresse. Pense cuidadosamente em quando e onde você se separou. Até uma ideia vaga já é boa. Ele precisava primeiro esclarecer a situação específica, caso contrário, a cidade Wutong e seus arredores eram tão vastos que, mesmo com Gardevoir e Dragonite, encontrar dois pequenos Evei ali seria muito difícil. Bulbasaur, sob a persuasão de Lin Feng, as emoções de Evei rapidamente se acalmaram, e cenas de sua separação de seus companheiros começaram a surgir em sua mente. Nesse momento, com o Everstone Power de Lin Feng como meio, uma cena rapidamente apareceu em sua mente. Esta foi uma aplicação avançada do Everstone Power. Isso permitia que ele soubesse quais Pokémon lembravam e explorasse eventos passados que aconteceram com os Pokémon. Na cena, dos três pequenos Evei que secretamente e animadamente planejavam sair sorrateiramente do berçário, depois saíram correndo e chegaram à Rua dos Lanches em Wutong City. Finalmente, os três Evei foram separados pela multidão porque cada um sentia cheiros diferentes. A cena terminou ali. Evei parou de imaginar e estava prestes a contar para Lin Feng. Lin Feng interrompeu diretamente. Tá bom, eu sei. Depois de assistir a cena inteira, ele já sabia a origem dessa Evei. Ela veio da casa de reprodução Ibu, no distrito de Dashen, cidade de Wutong. Esta é uma casa Pokémon usada especificamente para criar, hospedar e vender Evei. É bastante conhecida na cidade de Wutong, estando aberta há mais de 10 anos. Lin Feng se lembrava de ter ido lá com seus pais quando era jovem. Foi a primeira vez que ele acariciou um Pokémon fofinho. Foi também nessa época que ele desenvolveu uma obsessão por Pokémon fofinhos. Ele pensou então que, se algum dia se tornasse um treinador, deveria capturar um Evei absolutamente invencível e abraçá-lo todos os dias. Após esclarecer a origem de Evei, as operações restantes foram muito simples. Ele disse a Rotom, me ajude a contatar o dono da casa de reprodução Ibu e veja se eles perderam dois Pokémon. Além disso, Lin Feng estava pensando em chamar Gardevoir e Dragonite, e no segundo seguinte, Gardevoir apareceu automaticamente na frente dele. Claramente, Gardevoir já havia percebido por telepatia que Lin Feng poderia precisar disso. Loto mestre, você não precisa mais se preocupar com os outros dois Evei. A casa de reprodução Ibu acabou de atualizar o centro missionário no centro da aliança, dizendo que já encontraram dois Evei, e apenas o último Evei não foi encontrado. Olha, dito isso, Rotom também projetou uma tela holográfica na frente de Lin Feng e Evei. No topo, estava escrito Sistema de Missões da Aliança. Abaixo estavam várias missões. Isso se devia às diferentes habilidades dos Pokémon. A aliança emitiria missões baseadas nas diferentes necessidades de alguns cidadãos. Geralmente, eram para os treinadores resolverem o que poderia resolver efetivamente alguns problemas urbanos e fornecer algum apoio financeiro para treinadores que estavam enfrentando dificuldades em sua jornada. Missão 3. A casa de reprodução Ibu perdeu recentemente 3 Evei. Os 3 Evei, mostrados abaixo, incluem a San e a Vu, que são amigáveis, e a Gio, que é mais tímido. Se for encontrado ou se fornecesse informação, por favor, denuncie a tempo. Após a confirmação, o berçário oferecerá uma recompensa generosa de no mínimo 5.000 moedas da aliança por Evei. Nota: a San e a Vu foram encontrados. A missão tinha várias fotos do dia a dia dos 3 Evei. Um deles era claramente o Evei à sua frente. Clicando nos detalhes da missão, ele conseguiu ver a cena quando os outros 2 Evei foram encontrados.
Dois moradores entusiasmados os encontraram após descobrirem as etiquetas no pescoço e os enviaram para a casa de reprodução Ibu. Vendo essa cena, Lin Feng suspirou aliviado, olhou para Eve e mostrou um sorriso brincalhão. Certo, você não precisa mais se preocupar com seus companheiros. Eles parecem um pouco mais espertos que você, não quebraram as etiquetas do pescoço e já voltaram. Bubasauj. Os olhos de Eve se arregalaram instantaneamente. Não conseguia entender isso. Lin Feng olhou para Rotom novamente. Em nome do berçário, envie uma mensagem dizendo que o último Eve está comigo. Não há nada errado, e eu vou devolvê-lo depois que o tufão passar. Ok, mestre. Rotom imediatamente enviou uma mensagem. Menos de um minuto depois, Rotom recebeu uma chamada de vídeo. Lin Feng não hesitou e imediatamente fez Rotom conectar a bola na linha. No vídeo, um jovem, com cerca de 24 ou 25 anos, apareceu, vestindo uma camisa branca e óculos, parecendo bastante refinado. Ao fundo do vídeo, um Flareon podia ser visto andando lentamente atrás dele. Ao ver esse jovem, Lin Feng ficou um pouco surpreso. Fang Youzi, você não está em uma jornada. Quando era pequeno, toda vez que Lin Feng ia a Wutou City para entregas, ele importunava os pais para irem com ele, em parte para ver mais Pokémon, e em parte para visitar a casa de reprodução Ibu e ver o pequeno Eevee. Esse Fang Youzi era filho de Fang Yu, o dono da casa de reprodução Ibu. Depois que seus pais desapareceram, Lin Feng raramente foi até lá. Depois, só soube que havia embarcado em uma jornada no ensino médio, e agora, parecia que já havia passado por 2 ou 3 regiões da aliança. Os dois tiveram um bom relacionamento quando eram crianças. Naquela época, Lin Feng sempre pedia para Fang Youzi levá-lo a passear com o Eevee. Curiosamente, quando eram crianças, como Lin Feng sempre parecia maduro e sabia mais do que Fang Youzi, o relacionamento deles era um pouco estranho. Mesmo que Fang Youzi fosse 5 ou 6 anos mais velho que Lin Feng, Fang Youzi ainda chamava Lin Feng pelo nome de forma muito natural. No entanto, a impressão que Lin Feng tinha dele era, ele gostava de se gabar. Ah, Lin Feng. No momento em que viu Lin Feng, Fang Youzi do outro lado também ficou surpreso, então caiu na risada. Berçário vizinho, eu estava me perguntando se o tio Lin tinha voltado. Não esperava que fosse você a herdar o berçário dos seus pais. Isso não é como você de infância. Achei que, quando voltasse desta vez, você já teria embarcado em uma jornada e derrotado todos os ginásios de toda a aliança da China Oriental. Lin Feng riu sem jeito. Eu só me formei no ensino médio este ano. Então ele perguntou, você não veio por causa do Eevee? Ah, certo. Onde está o Eevee? Fim do capítulo. Capítulo 130 Eevee Vukix. Lin Feng pegou o Eevee. Ele pegou um pouco de febre por causa da chuva. Depois de secar o pelo, ele está se recuperando bem. Além disso, traga os outros 2 Eevee desaparecidos. Esse garotinho parece se sentir um pouco culpado por não ver seus 2 companheiros. Beleza. Ouvindo o tom familiar, Fang Youzi instintivamente assentiu em concordância, então entrou no recinto do berçário de Eevee, pegou um Eevee em cada mão e se aproximou. Mas no meio do caminho, sentiu que algo estava errado. Quando era pequeno, achava Lin Feng incrível e sabia muito sobre Pokémon. Quando assistiam batalhas Pokémon no parque de batalha, Lin Feng sempre conseguia descrever os vários movimentos dos Pokémon de forma muito clara. Sabe, esse era conhecimento ensinado apenas no ensino médio, mas Lin Feng, naquela época, conseguia explicar isso de forma tão clara. Por isso, ele admirava muito Lin Feng. Mas agora era diferente. Ele já havia estudado conhecimentos do ensino médio e viajado por 2 regiões, participando de 2 competições em nível de liga. E em uma competição formal em uma dessas regiões, ele chegou até o top 16, então era, por todos os relatos, um treinador extremamente excelente. Quanto a Lin Feng, ele ainda era apenas um formando do ensino médio. Então por que ele ainda deveria ter medo dele? Pensando nisso, as costas de Fang Youzi imediatamente se endireitaram. Mas antes que pudesse falar, Lin Feng, segurando o Eevee pelo pescoço, disse, viu? Seus 2 amiguinhos estão ótimos. No entanto, ele imediatamente reconsiderou o tom, tossiu 2 vezes e disse com a voz um tanto contida e trêmula. Xiao Fen, você, herdou o berçário do tio Lin e virou um reprodutor. A mudança de endereço fez Lin Feng olhar para ele, mas ele não disse muito, apenas assentiu, isso mesmo. O interesse conversacional de Fang Youzi foi imediatamente aceso. Ele disse, surpreso e com um toque de decepção, Xiao Fen, isso não combina com sua ambição de quando era pequeno. Você costumava dizer que um lugar como campeão da Aliança da China Oriental definitivamente seria seu. Olhe para mim, nesses últimos anos, viajei pela região de Kanto e depois pela região de Chengdu, conquistando bastante. Você não vai acreditar, mas eu fiquei entre os 8 melhores da Shigeru League daquele ano. A intensidade dessas batalhas de treinadores. Antes da Liga Shigeru, conheci um treinador chamado Red. Minha batalha com ele foi devastadora, uma luta incrivelmente feroz, mas infelizmente, meu Flareon perdeu por pouco por um movimento. Ele falou muito sobre seus feitos gloriosos durante suas viagens, mas não percebeu a expressão de Lin Feng ficando cada vez mais estranha. Ele poderia lutar contra o Red até um empate. Isso é verdade ou falso?
Aquele Flareon há pouco, ele tinha acabado de passar do nível Elite, de fato, a necessidade maldita de um homem de se exibir. Ei, Lin Feng, você não acabou de perguntar por que eu voltei dessa vez. Neste torneio Zhongyan, ouvi dizer que o campeão Feng também vai participar. Meu objetivo ao voltar desta vez é ganhar o campeonato e depois enfrentá-lo. Lin Feng juntou as mãos. Isso é mesmo. Bem, desejo boa sorte para você. O torneio Zhongyan permite desafiar o campeão vigente a cada 3 anos. Contando o tempo, este ano é o 3º ano. Do outro lado, Fang Youzi, que falava com prazer, de repente pareceu se lembrar de algo. Se eu tô parando, tudo bem, Lin Feng, não vou mais falar com você. Como Evei foi encontrado, preciso contar para meu pai para que ele não continue procurando por ele. Eu venho te procurar para brincar quando tiver tempo. Ok. Lin Feng não perdeu palavras e imediatamente mandou Rotom cortar a chamada de vidro. Ao mesmo tempo, murmurou para si mesmo, esse irmão, mesmo depois de crescer, seu hábito de se gabar não diminuiu nem um pouco. Balançando a cabeça, Lin Feng olhou para o Evei em seus braços. Bulbasaur. E Evei, ao ver que seus companheiros estavam bem, finalmente voltou a si e observou cautelosamente o humano à sua frente. Quando estava na casa de reprodução Ibu, ele não gostava muito daqueles humanos. Porque se eles viessem, poderiam levar um de seus companheiros. Mais tarde, ele entendeu vagamente que aqueles Evei escolhidos pelos humanos tinham seu próprio treinador. Até a chuva parar, provavelmente ninguém vai vir te buscar. Então, você vai ter que ficar comigo por um tempo. Pensando nisso, Lin Feng ficou um pouco surpreso. Esse era o objeto de sua antecipação juvenil. Enquanto falava, vendo que Evei não mostrava resistência, ele pegou diretamente suas 2 patas dianteiras e, sob seu olhar um tanto atordoado, enterrou o rosto na barriga dele. Confortável. À medida que o tempo esfriava, a barriga fria da Vulpix de Alola já não era tão boa para carinho. Naquela época, ter o Evei era simplesmente perfeito. Especialmente a juba ao redor do pescoço, que era tão macia e confortável, que era maravilhosa. Bulbasaur, e olhando para Lin Feng tão perto dele, Evei, que normalmente nem deixava os criadores chegarem perto, dessa vez não sentiu resistência alguma, e uma estranha sensação de conforto cresceu em seu coração. Treinadores humanos são tudo isso de bom. Esse humano não só o salvou, mas também disse que seus companheiros não haviam sido feridos por causa dele. E o cheiro nele cheirava tão bem, quando não conseguiu se conter e estava prestes a estender os membros para abraçar Lin Feng. Nenhum. Um som levemente ofegante soou ao lado deles, interrompendo a intimidade de abraços entre Lin Feng e ele. Lin Feng instintivamente soltou Evei, olhou para baixo e percebeu que Vulpix de Alola, que ele havia colocado no sofá, vendo constantemente segurando esse novo Pokémon, não pôde deixar de fazer bico, cheio de ressentimento, enquanto arranhava a perna da calça de Lin Feng. Ele parecia tão prejudicado que dava para perceber que ele estava de muito mau humor, estava com ciúmes. Nenhum. Por que você não está mais me segurando? Tá bom, abraços, vocês dois. Lin Feng não teve escolha a não ser colocar Evei em seu joelho esquerdo e Vulpix de Alola em seu joelho direito. Ele colocou uma mão nas costas de cada Pokémon e os acariciou suavemente. Vulpix de Alola estava contente, enquanto Evei estava um pouco inquieta. No segundo seguinte, Otot, um som contínuo veio do estômago de Evei, e ele ficou ainda mais envergonhado, enterrando o rosto no joelho de Lin Feng. E olhando para o Evei um pouco envergonhado, Lin Feng caiu na risada. Vamos ver se você ousa fugir de novo no futuro. Espera, vou preparar algo para você comer. Bulbasaur, fim do capítulo. Capítulo 131, o sino do conforto. Meia hora depois. Vendo o Evei comer feliz o cubo de energia, Lin Feng não pôde deixar de sorrir. Pensou consigo mesmo, esse Evei é muito bom. Ele levou seus pequenos companheiros junto, e a primeira coisa em que pensou depois de ser resgatado foram eles. A partir disso, pode-se ver que esse Evei tem um caráter excelente. Mas então lembrou que esse Evei pertencia à casa de reprodução Ibu, não à sua própria viveiro. Depois que o tufão passar, será que ele poderia pedir a Fang Youzi para deixar esse Evei ficar aqui? Claro, antes disso, ele precisava encontrar uma forma de conquistar seu coração. Bulbasaur, e aos olhos de Evei, sua percepção de Lin Feng também estava melhorando cada vez mais. Os cubos de energia feitos pelos treinadores do lado de fora são realmente tão deliciosos assim. Nunca tinha comido um cubo de energia com gosto assim antes. Vendo a expressão satisfeita de Evei, Lin Feng acariciou sua cabeça e perguntou com conhecimento, está delicioso? Evei nem levantou a cabeça. Bulbasaur, delicioso, delicioso. Então você gostaria de comer cubos de energia assim com frequência no futuro? Bulbasaur, sim, Lin Feng continuou a incentivar. Então que tal você ficar comigo a partir de agora? Você só não vai voltar, vai ficar no meu berçário e ser meu Pokémon. Bulbasaur. Bom, Evei ainda não levantou o olhar e não sabia que tipo de promessa ele tinha feito, só que estava focado em comer. Mas depois de mais 2 mordidas, de repente, pareceu perceber algo, levantando a cabeça e olhando cautelosamente para Lin Feng com seus olhos escuros. Bulbasaur. Quer me levar para casa?
Evei lembrou que, quando estava no berçário, seus antigos companheiros também foram escolhidos um a um assim. Mas o que era diferente era que ele havia escapado secretamente e encontrado Lin Feng enquanto buscava ajuda. Se esse humano quisesse escolher, Evei se sentia muito satisfeito, é só que ele se lembrou de seus dois pequenos companheiros. Aqueles dois Evei eram seus melhores amigos. Se fosse escolhido por esse humano, nunca mais poderia ver seus bons amigos. Ficou um pouco conflituoso. Por um lado, havia um humano que era muito gentil com ele. Por outro lado, havia seus dois melhores companheiros. Essa escolha agora estava diante dele. Vendo a expressão conflituosa de Evei, Lin Feng imediatamente ficou nervoso. O quê? Tem algo na sua cabeça? Bulbasaur. Evei tinha um pouco de medo de explicar o motivo do conflito para Lin Feng. Era um pouco constrangedor, porque para Evei em uma creche, a maioria sabia muito bem que teria seus próprios treinadores no futuro, abraçaria uma nova vida, e a maioria tinha uma atitude de saudade em relação aos seus treinadores. Mas foi muito conflituoso. Neste estado, Lin Feng não podia usar diretamente o poder Everstone para investigar o motivo, e também se lembrava da descrição do Evei perdido na missão da Aliança. Esse Evei, chamado Agil, era um pouco tímido, então achou que não queria ficar ali. Ele não pôde deixar de suspirar. Tudo bem, se você não quiser, não importa. Depois que o tufão passar, as pessoas da casa de reprodução Ibu virão buscá-lo em breve. Bulbasaur. Bulbasaur, e ao ver esse humano, que foi muito gentil com ele, mostrar uma expressão decepcionada, Evei ficou ainda mais nervoso. Ele balançou a cabeça freneticamente. Bulbasaur, Bulbasaur. Não é assim. Isso não significava que não quisesse ficar ali. A comida ali era deliciosa, e esse humano foi tão gentil com ele que até o salvou. Essa já era a melhor impressão que ele tinha de um treinador em seu coração. Simplesmente não sabia como falar. Esquece. Hassan, Avu, será muito difícil para nós nos encontrarmos novamente no futuro. Finalmente, após intenso conflito interno, Evei tomou sua decisão. Embora seus companheiros fossem bons, eles também teriam seus próprios treinadores no futuro, e ainda assim se separariam então. Então, é melhor se separar aqui. Lin Feng ficou um pouco confuso. Então você está disposto a ficar aqui? Ele estava um pouco inseguro sobre o que Evei pensava agora. Gardevoir, foi Gardevoir, que estava por perto, que esfregou a testa com a mão e agiu um tanto impotente como mensageiro. Gardevoir, Lin Feng, ele não disse que não queria ficar aqui, só que está um pouco relutante em deixar seus dois amigos, que são os dois Evei de antes. Lin Feng ficou um pouco surpreso, então olhou para Evei confuso. Eles são aqueles dois Evei chamados Hassan e Avu? Bulbasaur, Evei assentiu timidamente. Um bom lugar deve ser compartilhado com bons amigos. Lin Feng coçou o queixo, pensando que realmente não era bom separar bons companheiros. Então disse: entendo, depois que o tufão passar, vou visitar e ver se consigo trazer seus bons companheiros. Mesmo que 3 Evei da Nursery fossem caros, não seriam tão caros. Evei é um Pokémon muito acessível. Essa acessibilidade não se reflete apenas em sua personalidade, mas também em seu preço. Um deles custa apenas dezenas de milhares de ienes. Muitas famílias comuns gostam de criar um como animal de estimação. Bulbasaur. Ao ouvir Lin Feng dizer isso, os olhos de Evei brilharam ainda mais. Bulbasaur. Sério? Claro. Lin Feng acariciou a juba de Evei e sorriu. Ele podia se dar ao luxo de criar Dragonite com Buscan, quanto mais alguns pequenos Evei. Ele já estava até imaginando em que forma iria evoluir Evei. Primeiro, ele definitivamente precisava de um Sylveon, certo? E quanto aos 2 Evei restantes? Lin Feng pegou o celular e começou a procurar várias formas de Evei nele. Ele os percorreu um a um. Ele desenvolveu rapidamente paralisia de decisão. Flareon. Espion. Umbreon. Ou Glaceon. Finalmente, Lin Feng balançou a cabeça, um pouco divertido. Evei nem tinha chegado em casa ainda, e ele já estava escolhendo. Naquela época, qual Evei específico ele se tornaria dependeria da direção evolutiva que esses 2 Evei queriam. Assim que voltou à realidade, o pequeno Evei também terminou seu cubo de energia. Ele lançou um olhar secreto para Lin Feng. Embora ainda quisesse comer, achava que era a primeira vez ali, e comer tanto talvez não fosse muito bom. Então resistiu à gula e chamou baixinho: Bulbasaur, cansei de comer. No entanto, claramente comeu rápido demais, pois ainda havia migalhas de cubo de energia ao redor da boca. Quer comer mais? Ao ver sua aparência, Lin Feng não pôde deixar de limpar a boca para observar. Bulbasaur. Evei hesitou por um momento, então finalmente balançou a cabeça. Bulbasaur, estou cheio. Dessa vez, Lin Feng claramente percebeu suas emoções e não as expôs, apenas sorriu. Tudo bem, já está quase meio-dia mesmo. Nesse momento, todos comerão a próxima refeição juntos. Bulbasaur. Sim, isso mesmo, Lin Feng assentiu. Então os seus olhos de repente brilharam, como se lembrasse de algo. Ah, certo, também tenho outra coisa. Isso é muito adequado para você. Ele tirou um pequeno sino dourado, ajustou seu tamanho e então o pendurou no pescoço de Evei. Com leve sacudida, fez um som nítido. Dingalim, Bulbasaur.
Com algo novo pendurado no pescoço, Evei inicialmente resistiu um pouco, mas ao ver Lin Feng soltar um som fresco, seus olhos brilharam. Usou as patas para tocá-lo no lugar, e o sino mais uma vez fez um som nítido. Ao ver isso, uma expressão alegre não pôde deixar de aparecer em seu rosto. Essa coisa é muito mais divertido do que o que estava pendurado lá antes. Evei parecia ter encontrado um brinquedo divertido, apoiando o corpo com as patas traseiras e agarrando animadamente com as duas patas dianteiras. Ele soltou um gemido parecido com o de um filhote. E olhando para Evei, que adorava o sino do acalmar, os lábios de Lin Feng se curvaram levemente para cima. Fim do capítulo. Capítulo 132. Vinho de mel. Era meio-dia. A chuva havia diminuído um pouco, mas ainda caía como uma tempestade. Felizmente, nesse tipo de clima, o Vale Vang Vang da cidade de Wutong já havia colhido suas colheitas. Caso contrário, a chuva torrencial teria se acumulado nos campos, encharcando e estragando os grãos. Enquanto isso, no jardim dentro da plantação, um escudo invisível da confusão isolava a chuva, formando um gigante e invisível guarda-chuva. Dentro do guarda-chuva, Lin Feng estava apresentando Evei para todos os Pokémon. Esta é a Evei, uma nova amiga que acabou de chegar com o vento e a chuva. É muito provável que o Evei more conosco a partir de agora, então, por favor, recebam o Evei. Alcremie e os Pokémon cremosos foram os primeiros a cumprimentar Evei. Eles estavam no berçário o tempo todo, então a presença de Evei não era estranha para eles. Na verdade, eles sentiram um pouco de pena do pequeno Evei, que estava completamente encharcado. Agora, vendo o Evei recuperado, eles o receberam calorosamente. Alcremie quer comer nosso creme? Lin Feng disse que nosso creme tem um efeito especial ao creme com Busquen. Ah, finalmente chegou um companheiro que parece mais fraco que eu. Com Busquen parecia animado. Parecia que um Pokémon que parecia ainda mais fraco que ele finalmente havia chegado à plantação. Quanto ao Pidgeotto e Pidgey no pinheiro, assim como o Alcremie, Bons Vertibrione, eles foram automaticamente ignorados em sua mente. Esses eram os seus companheiros na diversidade ou Pokémon que podiam alimentar Lin Feng. Eles não podiam se comparar. Sargento, Serperior não reagiu, apenas um leve reconhecimento, indicando que entendeu. No entanto, sua cauda levemente balançante mostrava sua turbulência interna, e ele observava Evei sutilmente pelo canto do olho. Pensou consigo mesmo, com certeza, ele ainda prefere Pokémon que pode segurar nos braços. Bulbasaur diante de tantos olhares, Evei sentia uma mistura de estranheza e timidez, sem saber como reagir, e só conseguia ficar rígido na mesa redonda. O gentil Dragonite queria se aproximar e observar bem o pequeno Evei, mas ao caminhar para frente, seu tamanho imenso fez Evei recuar um passo, seu pelo arrepiando-se. Depois de ver o Dragonite um tanto envergonhado, Evei se sentiu um pouco inquieta. Pokémon como eles, criados em berçários humanos, geralmente recebiam educação e sabiam que o treinador que os comprava talvez já tivesse vários Pokémon. Então, Evei não ficou muito surpreso ao ver que Lin Feng tinha tantos Pokémon. Era só que, aquele grandalhão, ele realmente parece bem grande. Evei não conseguia aceitar tudo de uma vez. Bulbasaur. Gardevoir, sendo compreensiva, rapidamente percebeu a situação de Evei. Ele acenou com a mão e olhou para Lin Feng. Gardevoir. Certo, Lin Feng, vá preparar a comida primeiro. Lin Feng assentiu. Ele tirou alguns cubos de energia, que eram comumente comidos por todos, de sua bola de armazenamento, os envolveu com confusão e os distribuiu na frente de cada Pokémon. Depois foi para a cozinha, pensou por um momento e decidiu que, em um dia chuvoso, algo quente deveria ser comido. Então ele cozinhou uma tigela quente de sopa de macarrão e fritou algumas costeletas de porco. Após distribuir esses com confusão, Lin Feng não levou a comida imediatamente para o jardim. Em vez disso, foi ao estábulo das vacas. Dentro do estábulo das vacas, os Miltank assistiam à chuva e comiam bolinhos de capim-mel confortavelmente. Basicamente, eles não comeram nada além de bolinhos. Então, para refeições como essa, eles preferiam ficar no estábulo das vacas. Devido à chuva, os Kombei finalmente estavam descansando hoje, ficando tranquilamente em suas colmeias. No entanto, eles ainda reportavam a Lin Feng como se temessem que seu rei os culpasse por não trabalharem. Isso fez Lin Feng se divertir um pouco. Claro, ele não os culparia, o mel que produziam já era bastante abundante e a qualidade estava melhorando aos poucos. No entanto, o foco de Lin Feng desta vez não estava neles. Estava nos barris de carvalho no canto do Vaca Shed. Embora bem vedado, o hangar já estava cheio do aroma do vinho. Isso indicava que o vinho de uva com mel estava pronto. Aproximando-se de um barril de madeira, Lin Feng puxou a rolha e um aroma rico e perfumado de vinho foi liberado. Ele olhou ansiosamente para o vinho preparado. Vinho de uva com mel grau A. Vinho de uva com mel feito de puro fruto mipu, cuidadosamente descascado, fermentado e preparado, com um efeito que acalma os Pokémon. Efeito culinário 1. Consumo a longo prazo. Velocidade psíquica aumenta 30%. Para o produtor, o consumo a longo prazo aumenta a velocidade do psíquico em 75%. Efeito de cozinha 2. Refrescante. Se os Pokémon consumirem juntos em pouco tempo, isso os aproximará. HMM. Quando viu esses dois efeitos, os olhos de Lin Feng brilharam.
Já faz um tempo que ele também vinha tentando aprimorar seu superpoder, por exemplo, levantando objetos pesados com Psychic ou realizando operações mais delicadas no dia a dia. Mas ele descobriu que, embora isso melhorasse seu psíquico, a melhora não foi significativa, então ele não praticou muito. Agora, esse efeito de cozinha tinha um efeito ainda melhor de potencializar o psíquico para o produtor. Parecia que ele precisava guardar para si mesmo beber. E também há um efeito refrescante, que pode melhorar as relações entre os Pokémon. A questão dos Pokémon interagirem entre si também era um ponto que preocupava bastante Linfen. Fim do capítulo. Capítulo 133. Dragonite bêbado. Embora a maioria dos Pokémon geralmente se dê bem, ainda há algumas pequenas divisões entre eles. Isso é especialmente verdadeiro para Pokémon que entraram no meio do caminho. Por exemplo, Combusken, bons Vertibrone preferem ficar juntos. Embora interajam com outros Pokémon, sempre há uma sensação de desconhecido. Linfeng ocasionalmente sente essa estranheza em suas vidas diárias. Essa situação é particularmente evidente em Serperior e Pidgeot. Pidgeot geralmente fica no pinheiro e raramente interage com outros Pokémon. Quanto a Serperior, seu comportamento habitualmente distante pode intimidar outros Pokémon, deixando-os hesitantes em se aproximar. Agora, e talvez no futuro, haja mais 3 Eevee. Eles também se integraram no meio do caminho, e se os relacionamentos deles não forem bem conduzidos, pode ser um baita problema. Como esse vinho de uva com mel tem esse efeito, é naturalmente o melhor. No entanto, se estivermos falando da personalidade mais extrovertida da plantação, seria a Vulpix de Alola. Não teme nada, seja Gardevoir, Dragonite ou Serperior, vai subir e causar confusão. É a borboleta social da plantação. Assim como agora. Quando Linfeng trouxe o vinho de uva com mel para o jardim, Vulpix de Alola circulava Eevee, observando curiosamente o sino em seu pescoço, querendo cutucá-lo com a pata. Eevee, por sua vez, tentava desviar de suas patas. Nenhum. Isso fez Vulpix de Alola olhar para o sino de Eevee com certa inveja. Lembrou que, quando estavam na sala agora há pouco, Eevee não tinha esse sino no pescoço, mas agora tem. Só havia uma possibilidade, Linfeng deu isso a ela. Pensando nessa possibilidade, Vulpix de Alola sentiu uma amargura no coração, um sentimento indescritível de mágoa. Ela seguiu Linfeng por tanto tempo e não recebeu tal presente, mas essa nova companheira, que estava ali há apenas um dia, recebeu um sino tão bonito. Sua personalidade era direta. Quando viu Linfeng sair do estábulo das vacas, imediatamente gritou, parecendo muito ofendida, nenhum. Linfeng, que acabara de sair, ainda estava um pouco confuso, sem entender por que Vulpix havia ficado assim de repente. Só quando Vulpix apontou para o sino no pescoço de Eevee é que ele voltou à razão. Achava isso bastante engraçado, mas também secretamente se culpava por não ter notado as pequenas emoções de Vulpix de Alola. Ele a consolou. Tá bom, em alguns dias, eu também te dou um presente. Nenhumas emoções abaladas da Vulpix de Alola diminuíram consideravelmente. Embora Eevee não quisesse deixá-la tocar no sino, ela não resistiu à curiosidade e foi olhar o sino reconfortante, imaginando como ele fazia som. Quanto a Linfeng, depois de distribuir sopa quente de macarrão e costeletas de porco para todos os Pokémon que podiam comer, ele serviu uma xícara de vinho de mel e uva para cada Pokémon. Quando estava prestes a entregá-la a Serperior, hesitou por um momento. Embora achasse que Serperior definitivamente deveria beber essa taça de vinho de uva com mel, também se lembrava de como Serperior estava depois de ter ficado bêbado da última vez. Ele congelou no lugar. Mostrar, Serperior, sentindo o cheiro do vinho, também fez uma pausa. Claramente, também se lembrava da última experiência bêbada, e seu rosto normalmente arrogante não conseguia deixar de mostrar um pouco de constrangimento. Isso, tudo bem se você beber um pouco, não vai te deixar, revele seus pensamentos internos, olhando para Serperior assim. Linfeng de repente não soube o que dizer e só pôde explicar que aquele vinho não tinha o mesmo efeito da última vez. Mas no meio da explicação, de repente sentiu um calafrio. Porque ele não sabia se a verdade de Serperior era causada pelo efeito de soro da verdade do vinho de arroz, ou se ele naturalmente dizia a verdade quando bêbado. Se fosse a primeira opção, tudo bem. Se fosse o último, enquanto hesitava, Serperior falou. Estendeu um chicote de videira para Linfeng. Show, só um pouquinho. Linfeng suspirou aliviado e assentiu. Tudo bem, só um pouquinho então. Ao mesmo tempo, pensou, só um pouquinho já está bom, né? Embora o teor alcoólico do vinho de uva com mel seja muito maior do que o do vinho de arroz, ele despejou cerca de 2 dedos para Serperior. No entanto, a expressão de Serperior ainda parecia ter algo a dizer. Linfeng não pôde deixar de perguntar, o que houve? Serperior disse muito suavemente, mostre, se eu ficar bêbado, você tem que me levar de volta para o quarto muito rápido, mesmo que seja atuando como charme com Linfeng, ou fazendo outras coisas, não quer fazer isso aqui, ... Ok, vou te levar para o seu quarto rapidinho. Linfeng, conhecendo a personalidade de Serperior, não disse muito e garantiu que monitoraria constantemente sua condição, só então ele relaxou. Depois que a maioria dos Pokémon foi servida, Linfeng olhou para o Pidgeotto e o Pidgey lá embaixo. Agora, a maioria dos Pidgey evoluiu para Pidgeotto.
Um Pidgeotto chegou até ao nível 28, 29. Parece que um Pokémon de entrega de Pidgeot vai surgir em breve. Quanto ao Pidgey, apenas 2 permanecem sem evolução. E Mew, ele estava olhando ansiosamente para a costeleta de porco com sabor de hortelã na mão de Linfeng. Parece que ele se adaptou completamente ao corpo do Pidgeotto, integrando-se naturalmente a essa espécie. Também não questionava por que Linfeng sempre colocava a costeleta de porco com sabor de hortelã na frente. Também não questionava por que Linfeng não descobriu que um Pidgeotto não tinha registros de entrega. Olhando para ela, Linfeng até se perguntou: você mora aqui há tanto tempo, será que a árvore do mundo realmente não se importa mais? De vez em quando via isso, Linfeng também pensava em Mewtwo. Ele se perguntava para onde ele havia viajado, quantos lugares já tinha visto e se sua visão sobre os humanos havia mudado. De modo geral, no mundo utópico de Pokémon, a maioria dos humanos tem personalidades muito boas. Desde que não encontrem humanos especiais, geralmente não vão causar uma má impressão. Um longo rosnado interrompeu de repente os pensamentos de Linfeng. Ele olhou para cima, e sua expressão congelou imediatamente. Era Butterfree. Ele voava de forma errática no ar, parecendo atordoado, espalhando pó de sono e gritando descontroladamente. Linfeng reconheceu os sintomas com apenas um olhar. Estava bêbado. Linfeng balancou a cabeça, pretendendo usar confusão para controlá-la e derrubá-la primeiro. Mas então, vários outros gritos vieram de trás dele. Ou você, ele virou a cabeça e viu que Dragonite e Milotic também haviam caído em estado de embriaguez naquele momento. Isso mudou dramaticamente a expressão de Linfeng. Gardevoir, rápido, controle Dragonite. Fim do capítulo. Capítulo 134. O poder da maldição é totalmente controlado. Gardevoir animado. Gardevoir, na verdade, Gardevoir já estava prestando atenção à condição de Dragonite. No momento em que viu Dragonite voar para cima, ele se moveu. Atrás dele, uma luz apareceu como uma lua crescente, finalmente pousando em Dragonite. Após receber um Moonblast com força total, o já bêbado Dragonite caiu gloriosamente, caindo em sono profundo, pego pela confusão de Gardevoir e depois colocado em uma Pokébola por Linfeng. Milotic era muito mais fácil de lidar. Mesmo bêbado, flutuava silenciosamente no lugar, apenas torcendo o corpo, sentindo-se muito quente e um pouco desacostumado à confusão de Gardevoir. Acabou. Mais 2 bêbados. Vendo que Dragonite não causou problemas, Linfeng suspirou aliviado. Se Dragonite tivesse se bêbado, apenas um movimento teria sido um desastre para a plantação. Assumindo o controle da confusão de Gardevoir, Linfeng conduziu Milotic em direção ao reservatório. Assim que o corpo de Milotic entrou na água, sua expressão se clareou muito. Ele espiou, olhando para Linfeng atordoado. Ufa, boa garota, você vai ficar bem depois de um cochilo. Linfeng afagou sua cabeça, sem pensar muito mais nisso, e rapidamente voltou para o jardim. Ele tinha medo de que mais Pokémon ficassem bêbados depois. Comparado ao vinho de arroz leve de antes, esse vinho de uva com mel era pelo menos 2 vezes mais forte. E claro, quando chegou, mais 2 Pokémon já estavam um pouco bêbados, Eve e Brione. No entanto, antes de entrar, as taças de vinho à sua frente já haviam sido levadas por Gardevoir. Um fenômeno muito óbvio foi este. Brione, que normalmente era um pouco tímida, por algum motivo, se aproximou de Serperior nesse momento, dando tapinhas no corpo de Serperior com sua mão. Se fosse em qualquer outro momento, Brione jamais ousaria se aproximar de Serperior. Em toda a plantação, os únicos que tinham uma boa relação com Serperior eram Vulpix de Alola e Milotic. Agora também havia Gardevoir. Outros Pokémon, por exemplo, Bonsvet e Combusken, não ousavam falar com ele. E agora, tanto Brione quanto Serperior pareciam muito harmoniosos. O rosto de Serperior estava apenas um pouco mais vermelho, sem nenhum desconforto. Claramente, desta vez controlava bem a bebida, e o relacionamento entre os dois havia avançado significativamente com o vinho. Nada mal, de jeito nenhum. Vendo tal efeito, Linfeng assentiu satisfeito. Embora tenha havido um pequeno contratempo no meio, ele ficou muito satisfeito com o efeito do vinho de uva com mel. Depois, sob o controle consciente de Linfeng, basicamente todo Pokémon bebeu um pouco de vinho de mel e uva. Claro, isso também incluía ele mesmo. Ao contrário do leve aroma do vinho de arroz, o sabor do vinho de uva com mel era muito mais rico, e sua força superava a imaginação de Linfeng. Se a força do vinho de arroz fosse 5, então a força do vinho de uva com mel era cerca de 20. É por isso que tantos Pokémon ficaram bêbados desta vez. Mas, felizmente, com Gardevoir e Linfeng supervisionando, a maioria dos Pokémon foi impedida de beber mais pouco antes de ficarem muito bêbados. Além disso, sob o efeito refrescante do vinho de uva com mel, os relacionamentos de todos claramente se tornaram muito mais próximos. Depois de terminar o almoço ao meio-dia, o tempo passou tranquilamente até depois da 1 hora. A sonolência só de beber o vinho se instalou, e Linfeng imediatamente providenciou para que eles dormissem. Nesse momento, a chuva também diminuiu gradualmente. Linfeng respirou fundo e olhou para Gardevoir. Ela vinha bebendo vinho de uva com mel continuamente desde que experimentou seu efeito especial. Olhando para ele agora, seu rosto também estava um pouco corado.
Ao ver essa cena, Lin Feng não pôde deixar de perguntar: Gardevoir, promete que você não vai ficar bêbado, tá bom? Essa preocupação era necessária, porque se Gardevoir ficasse bêbado, então Lin Feng realmente não saberia o que fazer. Gardevoir. Gardevoir pousou a xícara na mão, ouviu o pedido de Lin Feng e um sorriso surgiu no canto da boca. Então assentiu suavemente: Gardevoir. Eu sei. Depois de terminar este último copo de vinho de uva com mel, suas bochechas ficaram ainda mais vermelhas. Depois, a bola flutuou até o lado de Lin Feng. Sua voz originalmente suave agora carregava uma leve qualidade magnética e preguiçosa. Gardevoir, este vinho tem um sabor muito melhor que o anterior. Mais importante ainda, também podia sentir que, após beber esse vinho, sua velocidade aumentava ainda mais rápido. Além disso, a maior resistência era mais adequada para ele. Gostava de bebidas fortes. Ao ver Gardevoir nesse estado, Lin Feng engoliu em seco inconscientemente. Ele tinha muito medo de Gardevoir ficar bêbado. Após um momento de silêncio, ele alertou: controle a quantidade, você absolutamente não deve ficar bêbado. Gardevoir PFFTA, e olhando para Lin Feng, que estava um pouco cauteloso, e perguntando cuidadosamente, Gardevoir sorriu radiante. O sorriso era bem largo, e a expressão no rosto completamente relaxada. Era a primeira vez que Lin Feng o via sorrir assim, e não pôde deixar de ficar um pouco surpreso. Colocou a mão na cabeça de Lin Feng, acariciando-a suavemente, e sua expressão também suavizou. Gardevoir, não se preocupe, eu vou te ajudar a cuidar da casa. Depois de dizer isso, Gardevoir bocejou, aparentemente também com sono. Gardevoir, tudo bem, eu também deveria ir. Eles estão todos dormindo agora, então vou evitar que tenha pesadelos. Espera um minuto. Lin Feng calculou o tempo e chamou Gardevoir, que estava prestes a sair. Ele pegou um doce raro avançado. Aqui, esses são dos últimos dias. Doces raros. Para outros Pokémon ele pode deixar de dar por memória ruim, mas pelos doces raros avançados de Gardevoir, ele nunca tinha perdido um dia. Isso porque Lin Feng também queria resolver o problema da maldição de Gardevoir o mais rápido possível. Gardevoir flutuou até lá novamente, pegou o doce, depois de engolir, sentindo a energia subindo mais uma vez, manipulou adequadamente a maldição dentro de seu corpo. Quando percebeu que a energia da maldição estava sendo mobilizada pouco a pouco, e sem pressão, congelou. Então, uma imensa alegria percorreu a mente de Gardevoir. Finalmente resolveu o problema que a atormentava desde o nascimento. Além disso, foi uma solução quase perfeita, porque o poder dessa maldição agora estava perfeitamente à sua disposição. Gardevoir abaixou a cabeça para olhar para Lin Feng. No olhar um tanto confuso deste último, ele flutuou à sua frente, incapaz de resistir a abraçá-lo forte, sua voz cheia de uma empolgação incontrolável. Gardevoir. Fim do capítulo. Capítulo 135. Boneca de infância de Lin Feng. Lin Feng ficou momentaneamente atônito, olhando para Gardevoir, que o abraçava forte. Quando finalmente reagiu, uma expressão de empolgação apareceu em seu rosto. Controlar completamente a energia do pesadelo significava que, a partir de agora, Gardevoir não precisaria mais sair da plantação todas as noites. Esse foi um grande avanço para o desenvolvimento da plantação. Além disso, as recompensas do sistema também eram incrivelmente generosas. Parabéns ao anfitrião por aumentar o valor de prazer do Gardevoir de 40 para 90. Recompensando 3 doces raros avançados, 10 sacos de Quela dourado avançado e uma joia psíquica. Quando segurada, os Pokémon psíquicos podem usar seu poder para liberar danos de habilidade superior a 100% do seu, com tempos de uso dependendo da força do Pokémon. Esse era um ótimo item para explodir poder em momentos críticos. No entanto, vendo Gardevoir ainda sem soltar depois de muito tempo, Lin Feng tentou empurrá-la, e ela obedientemente se espreguiçou. Só então percebeu que, depois de afastar Gardevoir, os olhos dela pareciam um pouco úmidos. Gardevoir, as lágrimas em seus olhos rapidamente se dissiparam com o vento. Gardevoir tocou o cabelo dela de forma desajeitada. Gardevoir, desculpa, Lin Feng, fiquei um pouco animado demais. Tudo bem, isso é algo bom. Parabéns, Gardevoir. Embora Lin Feng tenha ficado um pouco chocado, ele se recuperou rapidamente e a parabenizou com um sorriso. Presumivelmente, isso já preocupava Gardevoir há muito tempo. Pelo menos, Lin Feng raramente via seu valor de prazer passar de 60. Mas também não seria tão baixo. Suas emoções habituais pareciam sempre estar entre 30 e 60. Por enquanto, depois que seu valor de prazer atingiu 90, ele caiu imediatamente de novo. Voltou a 70. Gardevoir olhou para Lin Feng, o sorriso nos olhos dela ficando mais rico. Depois de um momento, ela flutuou novamente no céu e disse com um sorriso: Gardevoir, parece que não preciso ir embora agora. Quer preparar um lugar para mim? Pokémon como ela, que viviam na natureza desde a infância, não gosta de ficar muito tempo na Pokéball. Lin Feng reagiu e pensou por um momento: venha comigo. Meu antigo quarto pode ser seu. Lin Feng estava morando no quarto dos pais porque o quarto dele era um pouco pequeno. Depois que seus pais desapareceram, ele transferiu todos os seus pertences para o quarto dos pais e passou a viver lá.
Agora que Gardevoir não precisaria mais sair todas as noites, ela definitivamente precisava de um quarto. Ele conduziu Gardevoir até a sala ao lado da que estava a atual. Empurrando a porta. Dentro havia uma pequena janela do chão ao teto. Como ele tinha limpado aquele quarto para Mertful ficar da última vez, não havia poeira. No entanto, quando Lin Feng veio arrumar no dia seguinte, ele percebeu que Mertful não tinha ficado ali, porque tudo estava exatamente como ele havia deixado depois de limpar. Gardevoir. Esse é meu quarto. Gardevoir olhou ao redor, e seu humor parecia ter ficado mais jovem naquele momento. Uma escrivaninha pequena, além de uma cama, um guarda-roupa ao lado da cama e alguns bonecos Pokémon na cama. Havia vários deles. Incluindo Eevee, Charizard, Sprigatito, HMM, ela também viu sua própria forma larval, que era Haltz. Era uma boneca Haltz com a cabeça baixa, mãos atrás das costas, olhos escondidos sob o cabelo e covinhas rosadas dos dois lados do rosto. Lin Feng também percebeu isso, seu rosto antigo imediatamente corou, e então ele casualmente colocou essas bonecas em uma bolsa e as colocou no guarda-roupa. Ele se repreendeu internamente por não ter guardado as coisas da última vez. Gardevoir riu e balançou a cabeça, sem dizer muito, mas continuou olhando ao redor da sala. Na parede acima da mesa havia um pôster do Eevee, e na mesa, além de alguns livros teóricos sobre Pokémon, não havia mais nada. Um quarto muito simples. Mas Gardevoir ainda gostava muito. Nela, ela podia sentir a aura de Lin Feng de quando ele era criança. Depois de guardar a colcha, Lin Feng disse a Gardevoir: "Este é seu quarto. Está meio simples agora. Se houver algo que você goste, pode me contar." Gardevoir assentiu. Gardevoir HMM, eu gosto muito daqui. Lin Feng suspirou aliviado. Tudo bem então, não vou atrapalhar seu descanso. Então saiu da sala. Mas antes de sair, ele não pôde deixar de olhar novamente para o valor do prazer dela. Pokémon, Gardevoir gênero, feminino habilidade, sincronizar aptidão, ouro força, nível 86, 89 habilidades, rosnado, confusão, fogo místico, equipe dupla, terreno neblado, voz desarmadora, psíquico, beijo drenador, explosão lunar, visão do futuro, descrição, um Gardevoir brilhante que dominou perfeitamente a maldição de Darkrai pode usar esse poder amaldiçoado para prender inimigos em pesadelos. Afeto, 94, ela se importa profundamente com seus sentimentos. Valor de prazer, 75, uma casa muito boa. Sem saber, até o afeto dela aumentou para 94. Lin Feng suspirou por dentro, então foi descansar, e depois que ele foi embora, Gardevoir ficou parado por um momento, depois foi até o guarda-roupa e tirou as bonecas que Lin Feng acabara de guardar, uma a uma. Dentro estavam Eevee, Charizard, Milotic, Snivy, Rayquaza. Depois de procurar por um tempo, os lábios de Gardevoir se curvaram em um sorriso involuntário. Finalmente, ela segurou Haltz em sua mão. Gardevoir, esses são todos os Pokémon que ele gosta. Aliás, agora que Gardevoir dominou completamente o poder de pesadelo de Darkrai vai sentir isso. Lin Feng, que havia saído, seguia para seu próprio quarto, perdido em pensamentos. Então ele balançou a cabeça. Ele não tinha certeza se Darkrai perceberia tal coisa. Quando chegou ao seu quarto, Lin Feng ficou pasmo. Vulpix de Alola, Serperior e os Pokémon cremosos estavam todos profundamente adormecidos. O principal era que Serperior estava na verdade enrolado em sua cama, e Vulpix de Alola estava encostada no corpo de Serperior. Não, vocês estão tentando me chutar no chão dormindo assim. Olhando para aquela cena, Lin Feng estava à beira das lágrimas. E neste momento, em uma certa cidade pequena, em certa sombra, uma figura flutuou lentamente para fora. Murmurou como uma voz um tanto rouca e estranha. Estranho, esse poder não pode ser retirado? Fim do capítulo. Capítulo 136. Dúvidas de Darkrai. Liang Feng chega novamente. Darkrai era um pouco estranho. Nos primeiros anos, influenciada pelo belo Pokémon dos sonhos, Cresselia, seu coração havia amolecido consideravelmente. Isso estenderia uma mão amiga para alguns Pokémon mais fracos. Em casos graves, ele até concederia uma parte de seu próprio poder a eles. Mas com o passar do tempo, descobriu que, para alguns Pokémon, esse poder não ajudava. Em vez disso, tornou-os alvos para todos atacarem. Então retirou silenciosamente esse poder. No entanto, já fazia algum tempo desde que ele fez essa descoberta. Portanto, era inevitável que algum poder fosse disperso, e alguns Pokémon já haviam morrido, tornando impossível para Darkrai coletar esses poderes. Com o passar dos anos, seu próprio poder diminuiu um pouco. Felizmente, todos esses poderes mantinham alguma conexão com ele. Assim, Darkrai não estava ansioso, nem saiu imediatamente à procura deles. Além disso, também constatou que, quando confiava seu poder a outros Pokémon ou a um certo lugar, sua própria força aumentava mais rápido. Tornou-se ainda mais disposta a dispersar seu poder. Mas agora, a conexão com esse poder havia desaparecido diretamente dele. Isso era algo que não podia se dar ao luxo de ficar calmo. O desaparecimento da conexão significava que esse poder não lhe pertencia mais. Não, preciso ir olhar. Darkrai ficou parado por um tempo, finalmente decidindo partir e buscar seu próprio poder.
Mas antes disso, precisava encontrar uma forma de localizar o último local daquele poder. O que inicialmente se pensava ser uma breve temporada de tufões durou inesperadamente 5 ou 6 dias. Se uma chuva ocasional no verão, se aproximando do outono, podia aliviar o humor, então vários dias consecutivos de chuva deixavam as pessoas um pouco irritadas. Embora a chuva forte tivesse virado uma garoa, ainda assim isso fazia as pessoas se sentirem irritadas e inquietas. Lin Feng até se perguntou se deveria pedir para Dragonite levá-lo até as proximidades do mar para ver como estava a situação. Embora tenha sido muito tranquilo, hoje em dia apenas alguns treinadores de outros lugares ocasionalmente param na creche para comprar alguns cubos de energia. E depois havia alguns clientes antigos. Até Evei aqui se sentia um pouco melancólico. Desde que chegou aqui, ela estava sempre pensando em quando poderia trazer seus pequenos companheiros. Evei descobriu que a comida aqui era muito melhor do que na antiga nursery. Além disso, Lin Feng não restringiu sua liberdade pessoal. Ele podia tocar onde quisesse, desde que não se sujasse. Por vontade de compartilhar e se exibir, Evei já estava impaciente para receber a San Yavu para vir até lá. Esse tipo de clima finalmente melhorou em 22 de setembro. 22 de setembro. Tempo nublado. Lin Feng, que acordou cedo, finalmente sentiu a sensação de estar ocupada novamente hoje. Ligando, fazendo cubos de energia, fazendo bolas de energia, o dia inteiro passou em tanta correria. Boa tarde. Lin Feng, que acabara de descansar, sentiu-se um pouco deprimido. Ele inicialmente achava que os cubos de energia que fez nos últimos dias durariam alguns dias, permitindo que ele descansasse, mas na verdade, as pessoas não vinham ao quarto de bebê comprar cubos de energia há vários dias. Então, havia especialmente muitas pessoas hoje. Eles compraram todas as ações dele. Isso também o deixou um pouco mais cansado do que o normal hoje. Bufo e ofego, olhando para os Pokémon cremosos, um tanto exaustos, Lin Feng não pôde deixar de sorrir. Nesse ponto, nem mesmo o Alcremie conseguia mais aguentar. Falando nisso, 2 semanas devem estar quase acabando, né? Enquanto pendurava a placa de fechado, Lin Feng murmurou. Desde que o problema da maldição dos Gardevoir foi resolvido, não havia muitas coisas pesando em sua mente agora. Contando do mais antigo ao mais recente, a primeira foi a tentativa de adivinhar ovos em caixa cega na cidade de Changsha. Ele não teve tempo de ir. A segunda foi a construção de estradas. Ele tinha dinheiro, mas não tinha tido tempo. O terceiro foi o ovo Gnovlit que o prefeito Anil disse que iria providenciar para ele. Ele não sabia quando chegaria. O quarto era um Day que Liang Feng mencionou. Era isso que ele mais esperava naquele momento. Especialmente hoje, logo após fechar a porta, ele olhou para o caminho quente cheio de flores e teve uma alucinação de Liang Feng caminhando silenciosamente. Depois de esfregar os olhos, a expressão de Lin Feng se iluminou imediatamente. Isso não era uma alucinação. Na verdade, foi Liang Feng quem chegou. Quando se aproximou um pouco, percebeu que a aparência de Liang Feng desta vez era diferente. Desta vez, ele usava um moletom casual com calça esportiva cinza, carregava uma mochila de viagem e tinha um suporte transparente para a Pokébola na cintura. Era uma roupa de viagem muito típica. Liang Feng subiu primeiro nos degraus do berçário, sorrindo. Irmãozinho Lin, parece que você está muito ocupado hoje. Esperei na entrada por um bom tempo até que não havia mais ninguém ali. Ah! Lin Feng ficou surpreso por um momento, então disse rapidamente. Se vier, venha direto. Não precisa esperar na entrada da cidade. Liang Feng balançou a cabeça. Tudo bem, isso também está bem bom. Lin Feng entendia um pouco a personalidade de Liang Feng agora. Ele era do tipo que não gostava de incomodar muito as pessoas. Para ser honesto, esse tipo de personalidade é na verdade o mais fácil de se aproveitar. Aqui, ele pensou em Beedrill novamente. Dizem que, depois que um Pokémon passa muito tempo com seu treinador, ele tende a se tornar como seu treinador. Esse Beedrill provavelmente tinha uma personalidade parecida. Só que era ainda mais severo. Como Beedrill teve alguns ferimentos, nos estágios iniciais, ele até os escondeu de seu treinador, o que levou à doença que acabou se tornando irresolúvel. Para ser honesto, esse tipo de personalidade não é bom, pelo menos, era assim que Lin Feng via. Lin Feng disse educadamente. Certo, você gostaria de beber alguma coisa? Ou há outro problema com o Beedrill? Liang Feng balançou a cabeça. Não, eu não vou beber. Irmãozinho Lin, o propósito da minha visita desta vez é me despedir. Estou embarcando em uma nova jornada. Desta vez, decidi pela região de Kanto, então provavelmente não vou para a Aliança da China Oriental por muito tempo. Despedida? Lin Feng ficou um pouco surpreso. O torneio Zhongeng ainda não está a vários meses de distância. Será que sua expressão ficou surpresa? Fim do capítulo. Capítulo 137. Despedida no equinócio de outono. Liang Feng confirmou a conjectura de Lin Feng e sorriu para ele, dizendo: sim, já desafiamos o campeão. Depois que seus ferimentos cicatrizaram, seu espírito de luta estava forte. Então, após apenas alguns dias de treinamento de recuperação, encontramos Feng Yang. Graças à nossa conexão passada, ele ficou surpreso ao me ver, mas ainda assim aceitou o meu desafio. O processo foi tranquilo.
Foi a primeira vez em tantos anos que vi tanta alegria no rosto de Bedril. Lutou com toda a força naquela batalha, ainda mais ferozmente do que há 10 anos. Mesmo sem progresso por 10 anos, ainda trocou dezenas de tiros com Bisharp de Feng Yang. Embora o resultado não tenha sido ideal, foi uma batalha muito agradável, e foi muito feliz. Alguns dias após a batalha, sua condição física piorou rapidamente. Sugeri que viesse até você de novo, mas ele não quis. Em poucas palavras, Liang Feng terminou de explicar os acontecimentos desses últimos dias. Lin Feng ficou um pouco chocado. Liang Feng assentiu calmamente, então, vim aqui desta vez para me despedir. Provavelmente não voltarei para a Aliança da China Oriental por muito tempo. Mas Lin Feng ainda ouviu tremor em sua voz. Lin Feng ainda estava em choque. Ele ficou um pouco confuso. Poucos dias atrás, Liang Feng, com seu Bedril, parecia completamente abatido, mas desta vez parecia ter encontrado paz tão rápido. Além disso, ele até ouviu a opinião de Bedril e não a trouxe a ele. Lin Feng deixou claro que, se fossem para a batalha, deveriam avisá-lo antes. Após um longo silêncio, Lin Feng sussurrou: talvez eu ainda tenha um jeito de salvá-lo. Liang Feng balançou a cabeça. Já chega, irmãozinho Lin. Deixar que ele tenha uma batalha assim no fim de sua vida, tanto ele quanto eu já estamos muito satisfeitos. Eu entendi que, mesmo que Bedril pudesse continuar vivendo neste mundo, ele só estaria tão deprimido quanto antes. Nesse caso, por ele, viveria infeliz. Nesse momento, Liang Feng riu. A menos que, irmãozinho Lin, você consiga reverter sua vitalidade, mas isso provavelmente é impossível, certo? Lin Feng ficou em silêncio. Naturalmente, ele não tinha confiança nisso. Pelo menos não agora. Liang Feng sorriu aliviado. Ele realmente temia que Lin Feng tivesse uma forma de reverter a vitalidade de Bedril. Ele tirou 2 Pokéballs, certo? Obrigado pelo seu trabalho duro nos últimos dias, irmãozinho Lin. E essas são as Pokéballs para 2 Indedele. Sob a orientação dos pais, eles são bons nas tarefas domésticas gerais e cuidam dos Pokémon. Colocá-los aqui com você não será um desserviço para eles. Depois, com um toque suave, 2 Pokémon, predominantemente preto e branco, parecendo mordomos, apareceram na cena. Os 2 Pokémon eram semelhantes em tamanho e altura. Apenas na aparência e em algumas características físicas havia pequenas diferenças. Essa era a diferença entre o Indieidei macho e a Indieidei fêmea. Ambos tinham um par de chifres claros na cabeça. Os chifres na cabeça do Indieidei macho apontavam para cima e eram relativamente afiados. Os chifres na cabeça da Indieidei fêmea eram um pouco arredondados e caídos para baixo. Disse que esse par de chifres pode acumular energia emocional, gratidão, felicidade, e permitir que cresçam rapidamente. Na verdade, é justamente por causa dessa característica que Pokémon como Indieidei tem um grande entusiasmo em ajudar humanos e Pokémon. Até mesmo o Indieidei selvagem ajuda Pokémon selvagens. Quando os 2 Indieidei saíram, Lin Feng os observou inconscientemente. Sua altura era de quase 0,8 metros. Isso era realmente consistente com o que Liang Feng disse. Eles eram 2 Indieidei relativamente jovens, com apenas alguns meses de vida. Além dos chifres, havia também suas bocas, olhos e o esquema de cores. A boca do Indieidei macho estava sempre emburrada, seus olhos eram mais quadrados, e a saia fofa abaixo do corpo era preta, transmitindo uma sensação muito séria, embora, por ser jovem, houvesse um toque de humor em sua expressão. Quanto à Indieidei fêmea, sua boca tinha um sorriso natural, seus olhos eram mais arredondados e seu avental era predominantemente branco, o que a fazia parecer mais viva, inocente e fofa. Os 2 Indieidei, assim que saíram, viram Lin Feng e o observaram secretamente. Eles tinham ouvido há mais de 10 dias que seriam entregues a um treinador muito bom. Estavam cheios de expectativa, mas também de preocupações. Eles podem ainda ser um pouco jovens, mas já são muito espertos no que fazem, irmãozinho Lin. Você não precisa se preocupar com eles te causando problemas. Além disso, eles são irmão e irmã, então você não precisa se preocupar com eles não se dando bem. Olhando para os 2 Indieidei ao seu lado, um traço de nostalgia apareceu nos olhos de Liang Feng. Foi por causa de Bedril que ele viajou e pegou um Indieidei para cuidar dele. Com o tempo, o Indieidei original encontrou o seu próprio amor e deu à luz esse par de irmãos. Liang Feng disse a eles: venham, este é um novo treinador de vocês. Podem ir cumprimentar primeiro. A Indieidei fêmea parecia um pouco tímida, se escondendo atrás do Indieidei macho, observando secretamente Lin Feng. O Indieidei macho, ao ouvir as palavras de Liang Feng, endireitou-se, caminhou lentamente na frente de Lin Feng e disse muito sério: Indieidei. Estava se apresentando e apresentando sua irmã. Indieidei. Sou bom nas tarefas domésticas e tal, e minha irmã é boa em cuidar dos bebês. Claro, se precisar que façamos outras coisas, podemos aprender. Ouvindo um Indieidei tão sério e sincero, Lin Feng não pôde deixar de rir. Mas então achou que era impróprio rir naquele momento, então rapidamente conteve o sorriso e disse: eles parecem muito confiáveis. Liang Feng assentiu: então vou confiá-los aos seus cuidados, irmãozinho Lin. Depois de entregar os 2 Indieidei, uma expressão mais relaxada apareceu em seu rosto, como se suas últimas preocupações tivessem desaparecido.
Sua postura também ficou mais ereta. Ele havia feito uma promessa com Bedril, para se recompor. Então, ele decidiu capturar um novo veículo em uma nova região e embarcar em uma nova jornada. Liang Feng comprou muitos sucubons Viet no berçário, se despediu de Lin Feng e entrou no caminho Qingxi. E neste exato momento, uma brisa fresca soprava, levantando algumas folhas já amareladas que giravam em frente à porta do berçário. Lin Feng observou Liang Feng se afastar e suspirou inexplicavelmente, sentindo-se um pouco melancólico. De repente, ele pensou que entre os 24 termos solares do calendário Donghua, hoje era o equinócio de outono. Depois de hoje, seria outono. Fim do capítulo. Capítulo 138. Dois mordomos do amor. Uma brisa fresca passou, e Lin Feng não sentiu frio, mas ao ver Liang Feng se afastar, a irmã Indei ao lado dele estremeceu. Lin Feng percebeu isso imediatamente. Primeiro, pode estar um pouco frio lá fora. As duas Indei seguiram atrás de Lin Feng um tanto timidamente, entrando pela porta do berçário. Assim que entraram, os primeiros a avistá-los foram os Pokémon cremosos, Alcremie, ainda no balcão. Eles observaram curiosos os Indei, seguindo seu treinador. Alcremie? Será que é um novo amigo? Sim, esses são nossos bons ajudantes para o futuro. No momento em que Lin Feng trouxe os Indei, ele imediatamente confirmou sua presença. De verdade? O irmão Indei, que vinha atrás, parou ao ouvir isso. Eles nem tinham começado a ajudar esse novo treinador e ele já lhes dava uma avaliação tão alta. Será que confiava tanto neles? Nenhum? A Vulpix de Alola, que havia cronometrado sua saída do quintal, ainda se perguntava por que Lin Feng não tinha vindo à plantação hoje. Ao entrar, descobriu que ele tinha mais 2 Pokémon atrás dele. 2 Pokémon que não pareciam muito grandes. Lembrando que Lin Feng vinha resmungando recentemente sobre um Pokémon que ajudaria muito, agora parecia que esses dois eram os tais. A Vulpix de Alola mais uma vez mostrou sua natureza social. Ela correu diretamente até os Indei e escolheu a irmã, esfregando a pata contra sua saia branca. Nenhum? De fato, a irmã Indei mostrou uma expressão alegre e gentil nos olhos, agachou-se levemente e pegou a Vulpix de Alola no colo. Indei bom garoto, a irmã Indei podia sentir que, embora essa Vulpix fosse um pouco grande, era apenas um bebê de cerca de 2 meses. Ela instintivamente a confortou usando o método que aprenderá com sua mãe. Na verdade, para ela, tanto a Vulpix quanto os Alcremie eram bebês que precisavam de cuidados. Isso a deixou feliz. Quanto mais bebês, mais trabalho ela teria. Enquanto isso, o irmão Indei observava os arredores. Ao ver o balcão um pouco bagunçado e a superfície suja, seu coração imediatamente coçou de vontade de limpar tudo. A Vulpix de Alola, sendo mantida assim, parecia um pouco indefesa. Ela sempre sentia como se estivesse sendo abraçada como uma criança. Mas, era bem confortável. Então, não insistiu em descer. Em vez disso, olhou curiosa para a Indei. Nenhuma. Você pode ajudar o Lin Feng com muitas coisas. Sinto que ele tem estado muito ocupado ultimamente e não tem muito tempo para passar com a gente. A irmã Indei parou, surpresa com a pergunta. De fato sim, vou ajudá-lo no que puder, como cuidar de você. Como Pokémon que se alimentam de emoções, ela sentia que a maioria das vibrações naquela nurseria eram positivas. Ela lembrou que, antes de partirem, seu irmão dissera que faria um teste no novo treinador. Se ele não fosse bom, fugiriam. Mas agora parecia que um novo treinador era excelente. A Vulpix de Alola fez bico. Eu sei cuidar de mim mesmo. É que sou inútil demais e não consigo ajudar Lin Feng. O sorriso da irmã Indei ficou ainda mais gentil. Indei, tudo bem, meu irmão é muito habilidoso nessas coisas. Ele pode ajudar muito o treinador. Ela se virou para o irmão Indei. Certo, irmão. O irmão Indei olhou com sua atitude rigorosa. Indei. Sim, mas, irmã, não esqueça o que eu te disse. De fato eu sei. De lado, Lin Feng observava os dois em sua comunicação privada e não pôde deixar de perguntar sobre o que vocês dois estão falando. Porque Liang Feng não mencionou que eles tinham esses segredos. O irmão Indei disse seriamente. Indei. Só quero perguntar qual é nossa principal tarefa aqui, ou seja, o trabalho. É mesmo, Lin Feng sorriu. Não há pressa nisso. Vocês dois venham comigo. Primeiro vou levá-los para se familiarizarem com toda a plantação. De verdade? Os dois se olharam e seguiram Lin Feng em direção ao quintal. Quando saíram pela porta dos fundos, seus olhos se arregalaram. Viram árvores de frutas na entrada, caminhos cruzados conectando as hortas e, no centro, o reservatório cintilante. Ondulações coloridas eram visíveis e, enquanto a água espirrava, um belo milote que emergiu. Ao redor das hortas, um Pokémon verde, superior, realizava uma habilidade que fazia todas as plantas emitirem um brilho verde vibrante. No céu, uma borboleta rosa, Butterfree, ao ver Lin Feng, espalhou escamas que brilhavam sob o sol. Uma visão tão bonita fez com que a irmã Indei ficasse completamente atônita. Fim do capítulo. Capítulo 139. O choque do irmão Indei. Claro, dentro da plantação, não existem só esses 3 Pokémon.
Também tem Evei, atualmente empoleirada na árvore de fruta do fogo de dragão no centro do reservatório, interagindo com Boensvet, enquanto Combusken come fruta sob a árvore e Brione pratica pistola de água com Milotic. Gardevoir está na cozinha. Quanto a Dragonite, neste momento ele provavelmente está em seu pequeno jardim, cuidando de sua saúde. A idade dele não é jovem. Pelo que Linfeng estima, ele provavelmente tem uns 50 ou 60 anos, sendo o Pokémon mais velho da plantação. No entanto, segundo a expectativa de vida de um Dragonite, ele estaria no equivalente à adolescência humana, cerca de 17 ou 18 anos. De fato, os dois Indedei olharam para essa cena com considerável choque. Especialmente a irmã mais nova. Seus olhos praticamente brilhavam. Ela gostava especialmente desses lugares pitorescos. Seu humor parecia melhorar significativamente só de olhar para eles. Pensando que talvez morasse em um lugar assim no futuro, seu ânimo subiu ainda mais. Linfeng disse suavemente: esta é a plantação. Deixe-me pensar. Com Gardevoir e eu aqui, o trabalho habitual basicamente não terá erros. No entanto, você pode ajudar aqui, por exemplo, lembrando o Rotom de colher a grama do pasto e colhendo alguns vegetais. Administrar a plantação é relativamente fácil. Só um de vocês é necessário para gerenciar isso bem. De fato entendido, eu cuido disso. Desta vez, a irmã mais nova respondeu muito entusiasmada. Ela realmente gostou daqui. Linfeng murmurou em reconhecimento, então os conduziu mais fundo. Enquanto caminhavam, ele os apresentou aos outros Pokémon e contou no que poderiam ajudar. Esse é Boensvet. Ela pode nos dar suco doce. O método é simples. É a água do banho dela. Ela pode secretar seu próprio suco, mas tome cuidado para não deixá-la de molho por muito tempo. Estes são Milotic e Brione. Em parceria com Serperior, eles podem lidar com os problemas de crescimento das plantas. E esta é a Combusken. Ei, que bom que você está aqui. Você precisa supervisioná-lo para que ele saia na corrida matinal no horário. Esse garoto às vezes relaxa quando eu não estou prestando atenção. Caminhando até o estábulo das vacas, Linfeng parou de repente, olhando para os dois Indedei que o seguiam passo a passo. Tem muito o que fazer. Afinal, eles ainda pareciam apenas crianças, de fato. O irmão mais velho balançou a cabeça. Indedei, não muito. Minha irmã sozinha consegue fazer tudo isso, e facilmente. Embora parecessem muitas tarefas, o que Linfeng mencionou eram todos assuntos triviais. Certo, vamos continuar. Linfeng assentiu, conduzindo-os para dentro. Após alguns dias de chuva, Miltank ficou ainda mais redonda, e os Combei pareciam estar trabalhando dobrado para compensar o tempo perdido. É aqui que estão os Combei e Miltank. Como minha irmã gosta de estar na plantação, você precisa lembrar de coletar mel todo dia. E ainda tem a ordenha. Se eu não estiver disponível, você vai precisar ajudar Miltank a usar o ordenhador automático, senão ela vai se sentir inchada. De fato, ok, a irmã mais nova já havia assumido totalmente seu papel. O irmão mais velho, ao lado dela, ainda estava um pouco hesitante. Ah, a propósito, o vinho de uva com mel está guardado ali. Se quiser beber um pouco, pode experimentar, mas é bem forte. Linfeng apresentou o vinho para que ele não bebesse demais por curiosidade. Os dois Indedei assentiram repetidamente. Linfeng então os conduziu até o jardim. Este é o jardim, onde os Combei coletam néctar. A principal tarefa aqui é, se muitas flores murcharem, você precisa reabastecê-las. Isso pode exigir que aprenda um pouco sobre flores. E essa é a casa do Dragonite. Não se deixe enganar pelo tamanho, ele é muito gentil. Essas são as coisas que precisam ser tratadas. Mais alguma pergunta? De fato, ok. De fato é, e a nossa comida? O irmão mais velho estava mais preocupado com isso. Ah, é mesmo. Linfeng deu um tapa na testa. Quanto à comida, vou preparar vários cubos de energia para você escolher. Se houver algum que você goste, pode me avisar. O irmão mais velho Indedei assentiu. Linfeng finalmente tomou a decisão, então está decidido. A irmã ficará responsável pela plantação, e o irmão pelo berçário na frente. Ele então olhou para os painéis de estatísticas. Pokémon, Indedei gênero, feminino, masculino, habilidade, terreno psíquico, sincronizar, potencial, roxo, força, nível 14, 17, 15, 18, descrição, 2 Indedei bem educados, seus melhores ajudantes. Afeto, 35, 30 acha que você é uma boa pessoa, felicidade, 60, 50 parece que o ambiente é bom, HMM. A irmã realmente tem uma habilidade oculta? Linfeng ficou surpreso ao ver o painel. Terreno psíquico era uma excelente habilidade. Ele pensou por um momento e vasculhou seu espaço do sistema, encontrando 2 discos de habilidade. Parece que você ainda não sabe extrasensorial, o que pode tornar as coisas um pouco inconvenientes. Aqui, estes são para vocês. Linfeng riu, tocando a cabeça de cada um com um disco. Como se tivessem sido iluminados, os 2 Indedei aprenderam a habilidade instantaneamente. De verdade? Essa cena chocou o irmão mais velho Indedei, que olhou para Linfeng incrédulo. O que um novo treinador deles acabara de fazer. Bastou um toque e eles aprenderam algo novo. Fim do capítulo. Capítulo 140. O conteúdo do trabalho do mordomo. De verdade?
Irmão, aprendi uma nova habilidade. De fato, a irmã mais nova imediatamente contou ao irmão sobre sua nova habilidade, mas então voltou-se ao ver a expressão surpresa dele olhando para Lin Feng. Parecia um pouco incrível simplesmente conceder habilidades a eles casualmente, não parecia? Lin Feng sorriu e os tranquilizou. Certo, vocês ainda precisam praticar essa habilidade por muito tempo. Não abuse demais no começo. Extrasensorial. Para ser honesto, era apenas uma versão aprimorada do Confusão, então para os Pokémon, exigia métodos de controle de energia mais fortes. De fato, o irmão Indedei assentiu como uma expressão complexa, depois explicou seu próprio problema. De fato eu. Minha irmã vai cuidar da plantação. Eu. O berçário é a limpeza da casinha da frente. Sim, Lin Feng assentiu. Não só limpar, você vai ter que trabalhar duro e ficar um pouco mais no berçário. Venha comigo. Lin Feng não explicou muito aqui. Em vez disso, ele o levou de volta para onde Qin Shui estivera, em frente ao quarto das crianças. De agora em diante, você vai precisar ficar aqui de manhã e à tarde. Seu trabalho é arrecadar dinheiro, e alguns novos clientes podem não entender os preços ou os efeitos, então vão perguntar para você. Claro, vou te ensinar tudo isso antes. O trabalho de caixa não foi difícil, então o Indedei aprendeu rápido. Levou principalmente um tempo para descrever os efeitos de alguns cubos de energia. Além disso, a maioria dos clientes eram frequentadores habituais, então Lin Feng não estava muito preocupado. De fato e finalmente, limpar todo o quarto do bebê. Vendo que Lin Feng parecia ter terminado de falar, o irmão mais velho Indedei acrescentou seriamente. Esse tom fez Lin Feng hesitar, então ele sorriu e disse, claro. No passado, Gardevoir e ele faziam a limpeza. Agora, com o Indedei, isso poderia naturalmente aliviar um pouco a carga de trabalho de Gardevoir. Principalmente, Indedei havia mencionado isso de forma proativa. Isso foi ainda melhor. Certo, vocês dois podem dar uma olhada e conhecer os outros Pokémon. Vou para a cozinha preparar sua comida. De fato eu posso ajudar. A irmã mais nova, Indedei, finalmente interrompeu nesse momento. Não precisa. Gardevoir e eu já somos suficientes na cozinha. Vocês dois deveriam se familiarizar melhor com os outros Pokémon primeiro. Lin Feng recusou educadamente. Os dois Indedei, chegando ali pela primeira vez, trocaram olhares e não insistiram em ajudar Lin Feng na cozinha. Depois de ver Lin Feng partir, o irmão mais velho Indedei imediatamente chamou a irmã mais nova para seu lado. Assim que ela chegou, disse animada, de fato irmão, esse treinador parece muito bom. O irmão mais velho Indedei não falou, claramente concordando com as palavras da irmã. No entanto, ele ainda estava pensando no coração. Antes de sair, seu pai lhe disse, se você está infeliz em algum lugar, arrume um jeito de sair com sua irmã. Mas antes de sair, sua mãe disse a ele e à irmã, quando chegarem a um lugar novo, ouça um novo treinador e façam o possível para ajudá-los. As instruções deles eram diferentes. Portanto, o irmão mais velho Indedei tinha suas próprias ideias. Era primeiro ver como um novo treinador os tratava, e se realmente não desse certo, ele levaria a irmã e partiria. Parecia agora que um novo treinador havia passado inicialmente pela primeira etapa de sua avaliação interna. Vendo que o irmão não falava, a irmã mais nova imediatamente ficou animada, olhando de um lado para o outro, e logo começou a arrumar o berçário. O irmão mais velho também se juntou. Em poucos minutos, o nursery, antes um tanto bagunçado, parecia muito mais arrumado. E depois de terminar de arrumar, a irmã mais nova primeiro assentiu satisfeita, depois olhou para os Pokémon cremosos, Alcremie, no balcão. Quando chegou, demonstrou um interesse intenso pelos Pokémon de lá. Alcremie? Olá, e vendo os novos companheiros olhando para eles, os Pokémon cremosos imediatamente se viraram. Eles estavam tanto tempo no berçário que a timidez inicial desaparecerá. De verdade? Vocês todos cheiram tão bem. A irmã mais nova imediatamente gostou de um dos Alcremie vermelhos. Alcremie? Não estamos cheirando bem. Alcremie podemos fazer bolos. Você também vai cheirar bem se comer os bolos que fazemos Alcremie. Ouvi dizer que você foi o Pokémon que Lin Feng convidou para ajudá-lo. Isso é verdade? Vários Alcremie imediatamente se reuniram ao redor, se aglomerando perto de Indedei. De fato nossos pais e Liang Feng disseram isso. Liang Feng disse que me levaria até um treinador muito bom. A irmã mais nova explicou toda a história sem reservas. E ao ouvir isso, os Pokémon cremosos começaram a discutir animadamente. Alcremie, isso mesmo, você está certo. Lin Feng é o melhor treinador que já conheci. Ele faz tantas coisas deliciosas e nos ajuda a fazer bolos, Alcremie, sim, ele até deixou a gente conhecer aquele, Alcremie, enfim, ele é simplesmente muito, muito bom. Quando falavam sobre Lin Feng, seus rostos estavam cheios de confiança e elogios. Devagar, o irmão mais velho que havia arrumado o berçário também veio ouvir. Nessas conversas, em um campo de energia invisível, uma leve energia emocional se acumulava do Pokémon cremoso em seus chifres. Essa era a gratidão expressa na narração dos Alcremie. Ela se transformou na energia de crescimento do Indedei. Eles continuaram ouvindo até Lin Feng sair da cozinha novamente e gritar: certo, pessoal, é hora de comer.
Indedei, você pode me ajudar a levar os Pokémon cremosos para o jardim? De fato. Ok, ok. As duas Indedei acordaram como se saíssem de um sonho, sentindo uma alegria sem precedentes. Eles responderam imediatamente e então guiaram cuidadosamente os Pokémon cremosos em direção ao jardim. Fim do capítulo. Espero que tenha gostado. Se puder deixar o like e comentar o vídeo vai me ajudar muito. Se inscreva também para acompanhar essa e outras novelas que lançarei no futuro. Lancei outra novel do universo Marvel no canal. Se puderem deem uma conferida também. Até a próxima pessoal.